Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, insights, inspirações e até com as batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse canal é perfeito para você já se inscrever, tocar a sineta das notificações, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que também vai gostar do tema, porque aqui a gente produz conteúdos incríveis para você potencializar não só o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, tá ok? E hoje quem está aqui para fazer a nossa cabeça é ele, Rodrigo Stock, fundador da Just For You, primeira e maior marca no Brasil a criar produtos personalizados para cabelo com ingredientes naturais selecionados por inteligência artificial, de acordo com necessidades, rotina e desejo de cada pessoa. Além da Just For You, Rodrigo é Latitude Fellow, investidor anjo, board member da Mosquite CRM e partner da SaaSholic. E é pai do Rafa também, né, Rodrigo? Pai do Rafa, com certeza. Caramba, quanta coisa, meu. É bastante coisa. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente também. Prazer é o nosso. Muito legal estar aqui. Vou fazer um resumão, tá? Sim, claro. De tudo. Eu vou deixar a Just For You por último, acho que aí a gente dá mais uma ênfase maior aqui. Mas bom, acho que a SaaSholic é um fundo de investimento, né, para startups aí, early stage, que a gente fala, né? Então, estágio inicial ali de crescimento ou pré, que é o que a gente chama de Product Market Fit, que aí até outras pessoas já falaram aqui sobre o PMF, né? Exatamente. Então, são cheques pequenos, aí que variam de 50, 100 até 200 mil dólares, 150, 200 mil dólares. E aí tem vários tipos lá de parceiros e investidores, né? Então tem toda uma hierarquia lá no fundo e tal, mas eu faço parte, eu estou muito contente. São 2 fundos já, o fundo 1 que já fechou, já fez todos os investimentos possíveis, e agora tem o fundo 2 também, então bem legal. Tem muita gente assim, parceira, de longa data, amigos de longa data envolvidos, e surgiu com esse propósito mesmo, né? De também ajudar pessoas e empresas que precisavam desse apoio com alguém que já estava um pouquinho mais na frente, que já conhecia um pouco mais mercado, desafios, captação de investimento e tal. Então o fundo surgiu muito com esse propósito, né? E é de alto risco, né, Rodrigo? Altíssimo risco, altíssimo risco. A Mosquite é um software para gestão comercial, né? E aí vem muito do meu histórico profissional também. Por isso que eles me chamaram para fazer parte do board deles. Estou muito contente. A empresa vem apresentando ótimos resultados. E investidor anjo de outras 2 aí empresas, que também... uma é a DocSales, que é um software para gestão de assinaturas de forma digital, né? Concorre com outras empresas aí. E também já investi em outras 2 empresas, que é a The Question Mark, que hoje é um iogurte, mas terão outras linhas de produtos, mas é plant-based, né? A base de planta. Então, bem legal. Chama The Question Mark, TQM. Do Pedro Campos, grande amigo, grande parceiro, e também a Dr. Cannabis, que hoje é Connect, né, que fez a fusão com a Connect recentemente, que aí é o uso da cannabis mesmo para um tratamento medicinal e também uma plataforma de educação para ajudar os médicos a conseguirem fazer essa prescrição. Mas é um pool de investidores, né? Não sou sozinho, né? Tem N pessoas, plataformas de crowdfunding também, que aí essas plataformas que captam investimento para essas empresas, né? Mas tenho muito orgulho do resultado dessas empresas aí que elas vêm apresentando. Pô, bacana, hein? E aí agora vamos falar da Just For You, né? Que aí Just For You, que a Just For You, ela nasceu em 2018, na verdade o projeto é de 2018, mas ela nasceu, inclusive hoje, 17 de abril. Olha, é o aniversário da Just For You, sim. Olha, sim. Que legal. Hoje é 17 de abril, aniversário da Just For You. De quantos anos? 2018, então a gente vai... é a concepção, mas quando ela foi executada 2019, mesmo? Né? Um ano depois. Né? Então é uma empresa super jovem. 4 anos, né? 4 aninhos.
4 ou 5 anos, super jovem, empresa super O jovem. namoro também conta? Se contar, vale 5. Exatamente. Exato. Né? E a Just For You, 2017, na verdade, o meu sócio, que é o Caio, um dos sócios, né? Tem outros. Tem o Alex também, que é o sócio fundador, que hoje é responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento. O Caio é o CEO, né? O Caio, ele tinha uma indústria química. Ele ficou mais de 10 anos com essa indústria química, que era um produto que ele importava do Canadá para controle de odor. E é um produto... Na verdade, o controle de odor é neutralizar o odor. Então, curtume, hospital, lixão. Como as comunidades foram avançando para o interior cada vez mais, esses espaços eles não podiam ter emissão de cheiro, né? E aí, o produto que ele importava era... Eu vou só te contar como as coisas se conectam, tá? Sim. Mas assim, esse produto neutralizava o odor. Então, o Caio ficou com essa empresa, ele contratou o Alex para, em algum momento, desenvolver formulações aqui no Brasil, e aí a margem, né, do negócio também aumentar para ter o desenvolvimento do produto localmente. Ele chegou a exportar o produto para 10 países e ele fez uma saída da empresa. Eu e o Caio somos amigos aí há mais de 16 anos, a gente trabalhava junto numa agência de comunicação. Eu sou formado em RP, o Caio é designer de formação, né? E que loucura, né? Hoje a gente tem a maior indústria de personalização de cosmético da América Latina, né? Para cabelo. Então, nada a ver, né? Eu formado em comunicação social, ele também, né? Em design. Então, uma coisa assim, a gente se encontrou, tivemos outros empreendimentos juntos, mas esse anterior que ele tinha essa indústria química, ele vendeu e eu fui tocar minha vida. Eu fiz outras coisas, como eu te falei. Morei nos Estados Unidos, depois morei na Estônia. Aí tive passagens por algumas empresas, tipo Cielo, Pipedrive, que hoje também é um unicórnio aí da... Pipedrive, a ferramenta? Exatamente, exatamente. Então eu fui responsável pela operação aqui no Brasil. Você tem qual idade? Eu tenho 37. 37. 37. E eu e o Caio nos encontramos novamente, assim, sempre amigos, mas para negócio mesmo, a gente se encontrou novamente em 2017, final de 17, quando ele me falou, cara, vou fazer uma saída aqui do meu negócio, quero fazer outra coisa, vamos fazer junto? Falei, Caio, eu não sei o que você tá pensando, mas com certeza eu tô dentro. Vamos embora, né? Aí ele falou, eu falei, vamos fazer o seguinte, quando ele me confirmou que fez a saída do negócio, eu falei, vamos aproveitar então, cara, descansa um pouco, sabe? Vamos para os Estados Unidos lá, buscar uma referência. Tem um evento nos Estados Unidos que é o South by Southwest, que é o SXSW, né? Um dos maiores eventos aí do mundo de entretenimento, criatividade, música, educação e tal. Então, já fui algumas vezes para esse evento. O Caio foi em 2018 e ele me ligou de lá falando, cara, já sei o que nós vamos fazer. Falei, pô, mas você nem chegou? Falou, não, já sei o que é, cara. Mas chegando no Brasil eu te conto. Falei, beleza. Ele voltou, ele pegou uma trilha de personalização. E a trilha, o grande desafio da trilha era quem conseguir produzir e desenvolver produtos personalizados em larga escala terá um grande diferencial competitivo. E aí, a gente não sabia que era cosmético, a gente não sabia, principalmente, que ia ser shampoo, condicionador, uma máscara de hidratação, um leave-in e um antifreeze, que vieram depois, né? Mas a gente começou com o shampoo e o condicionador. Tudo isso foram feito, a gente foi fazendo pesquisas para entender se você pudesse personalizar um produto do seu dia a dia, qual seria? E aí shampoo e condicionador ganhou disparado. Aí a gente foi entender o tamanho do mercado de cosmético no Brasil e no mundo. Depois o mercado de hair care. O Brasil é o segundo maior mercado de cuidados com cabelo do mundo. E a gente acredita que só não é o primeiro por causa da moeda, tá? Que aqui é real, né? Tem dólar, euro e tal. Então a gente acredita... Porque eles medem pelo faturamento? O que eles chamam de o quanto o consumidor consome ao longo do tempo, né? E é um mercado que só cresce. Entendi. E aí a gente falou, cara, acho que talvez diferente de outros empreendedores e empreendimentos, né? A gente não tinha dor de ter um produto personalizado, né? Então, só que a gente desafiou o status quo, né? Foi bem legal porque, assim, a gente... o nosso público hoje é 94, sei lá, de 94% a 95% feminino. Então, a empresa fundada por homens, quase carecas. Quase carecas. Careca lava o cabelo, não lava? Lava. Né? Porque a gente... todo mundo fala, qual que é a persona de você? A gente fala, cara, quem tem cabelo e quem não tem. Porque eu tenho um pouquinho aqui. E você tem exatamente. Você tem cuidados com o cabelo no banho, não é? Então, isso que é uma coisa muito legal. E antes que você continue, onde que ele pegou essa trilha que você falou? Ele viu no evento? No evento. Ele pegou um insight. Exato.
Porra, E aí, bacana. aí, quando a gente voltou, a gente começou a fazer todo se debruçar em cima assim, do que a gente poderia personalizar em larga escala. Então, a Just For You ela é pautada em 3 grandes pilares, que é verticalização da indústria. Então, a nossa proposta não é só ter o e-commerce, mas produzir e distribuir para o cliente, que é um dos grandes desafios da indústria hoje eu produzo muito bem, mas eu não distribuo, não tenho cliente final. Ou eu distribuo muito bem, mas eu não produzo e não tenho cliente final. Ou eu só tenho cliente final, mas eu não tenho outra parte da cadeia. Então, é a margem. Então, como o Caio tinha um grande conhecimento da indústria, a gente trouxe o Alex, que era dessa outra empresa que ele contratou, para trabalhar com a gente, para fazer a parte de formulação. E aí, a gente partiu para a segunda vertical, que é hiper ou micro personalização de produtos. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é ser uma empresa de tecnologia de alta performance. Porque conseguir produzir produtos em larga escala, a gente entendeu que só seria possível por meio da tecnologia, né? Então, automação de processos, automação industrial, porque a gente tem, além da indústria, a gente também tem a farmácia de manipulação. Então, tem toda essa cadeia que a gente hoje... Então, a gente produz, a gente distribui e a gente tem um cliente final. Bacana, hein? Mas isso foi desenhado... de onde vocês trouxeram esse conhecimento? Assim, já nasceu assim com esse processo, com esses pilares? Nada. Não? Se alguém vir aqui e falar que sim, eu duvido. Tá mentindo. Não tá mentindo, mas não, né? Assim, a gente foi aprendendo, era tudo manual no começo. A árvore de decisão para fazer a personalização era um Excel automatizado, depois que as coisas foram evoluindo, né? Então, aí, conforme a gente captou investimento em 2020, de um fundo de investimento chamado Neuron, que a Neuron é um Corporate Venture Capital. Você sabe a diferença? O que aqui você acha legal falar aqui? Venture é quando tem união de outra junto? Não, venture, não. Não, na verdade, assim, você tem o Venture Capital tradicional, que aí é como a SaaSholic. Tem N pessoas envolvidas lá, aí tem o pessoal que toma a decisão no fundo, para onde vai investir, onde você vai colocar esse recurso. O Corporate Venture Capital, ele é dinheiro de uma empresa. Então, a cabeça de empresário, por exemplo, o Daniel montou um fundo para investir em empresas, entendeu? Então, você tem a gestora, você tem o fundo, e o fundo faz os aportes para essa empresa que alocou o recurso. No caso da Neuron, é a Eurofarma. Então, a Eurofarma tem um fundo de investimento chamado Neuron Ventures, que faz investimentos de acordo com algumas teses da empresa. Assim como outras tem, Gerdau tem... Local Web tem, então CVCs, né? Estou falando de Corporate Venture Capital. Então, a gente captou um investimento em 2020 e aí foi o ano realmente que a gente conseguiu alavancar muito, assim, a gente cresceu bastante. E até para quem quer, de repente, ver essa possibilidade, como que funciona captar esse recurso de uma CVC? Exatamente. Assim, tem artigos hoje, se alguém procurar, até um amigo recentemente escreveu um artigo bem legal, a diferença. O pitch, quem escreveu foi o Paulo. O Paulo é CEO do Cubo, lá do Itaú. Do Cubo do Itaú. Isso, sim. o Paulo Costa. Ele escreveu no LinkedIn, acho que ele escreveu para Exame, na verdade, se eu não me engano. É uma matéria falando, o pitch deve ser o mesmo para o CVC e para um VC tradicional. Como é que o pitch é diferente? Então... o que eu acredito, tá? Assim, quem tem interesse em captar investimento. Eu acho que hoje o cenário mudou bastante, o pessoal está prezando mais por empresas que realmente param de pé, então que geram receita, que não queimam caixa, e enfim. Então o cenário mudou, não tem mais aqueles valores de empresa exorbitantes, tipo, quanto sua empresa fatura? 10 milhões no ano. E quanto ela vale? 100 milhões. Ela vale 10 vezes o que ela fatura. Então, isso hoje caiu meio que por terra. Então, não, ela tem sim o potencial de crescimento, mas o valor dela não vai ser 10 vezes o que ela fatura, ou o que ela faturou. Depende como é medido esse valor. Exatamente. Né? Tem N formas de medir sim. Isso, mas assim, quem está procurando... hoje existem... As empresas também têm interesse em bons empreendedores que tenham já um histórico e que, de fato, resolvam uma dor real ou que mostrem uma determinada atração, que é o que a gente falou de o produto vende, tem recompra, né? Como que é o seu relacionamento com o cliente?
Aí, a partir daí, eu acredito que as coisas vão se desenrolando, mas assim... Então, primeiro olhar esse pra exercício, dentro. olha para dentro, Exatamente. atende uma dor. Exatamente. Se o produto corresponde a uma recorrência, né? Exato. Que você falou que é muito importante. Exato, também. exato. E normalmente são investimentos estratégicos para a empresa, né? Sim. Então, porque... E precisa ter a ver com o segmento, por exemplo, você falou, a Eurofarma investiu em vocês, porque é meio que do setor. Saúde, beleza, bem-estar, vamos dizer assim, né? Quando você olha a grande foto, assim, né? Mas é mais conveniente para eles, porque eles entendem, né, do assunto. Tem fundo que sim, tem fundo que não. Não é uma regra. Entendi. Porque, às vezes, é para diversificar mesmo. Ó, eu sou um grande banco, eu faço isso aqui muito bem. Mas eu não tenho plataforma para vender, por exemplo, análise de crédito para microempresa. Então, investe numa tecnologia ali e tal, que pode até ser futuramente, né? Pode ser, mas incorporado, né? Não está relacionado ao core. Sim. Entendi. Então, às vezes é para diversificar, às vezes é para complementar portfólio e começar a se cercar de empresas, que é aquilo que a gente falou antes de a gente começar a gravar. Quem pode matar o meu negócio? Nem matar. Quem pode transformar ou me obrigar a transformar o meu negócio? Na força, né? Na marra. Porque normalmente a gente dorme em berço esplêndido e aí já é tarde. Então aí já a empresa é muito cara para você adquirir e tudo mais. Então às vezes é melhor você investir no estágio inicial, acompanhar o crescimento dessa empresa e dar um direcionamento para ela, para quem sabe futuramente fazer uma aquisição e falar, pô, agora essa empresa está 100% dentro do meu portfólio, eu consigo oferecer e ter controle, exatamente. Bacana. Então, acabou que eu não respondi a pergunta, né, no sentido de como as pessoas fazem. Eu acredito assim, cara, eu imagino um processo de vendas. Só que você tem, ao invés de vários produtos, você tem um produto que é a sua empresa. Então, organiza pode parecer... pitch de vendas, né? Exato, mas aí você tem que ter... um plano de negócio também, né, para poder vender. Um business plan, um pitch, que aí você apresenta o seu negócio, qual dor você resolve, qual o tamanho desse mercado, quanto você já vendeu, qual é a projeção, quanto que você está entregando com base naquilo que você se preparou para fazer. Então, ó, a minha meta do ano passado era fazer X milhões. Quanto que você fez? Ou X mil. Quanto que você fez com relação a isso? Não, cresci 10 vezes. Pô, então, quais foram os gatilhos de crescimento? Quais são as novas avenidas de crescimento? Então, preparar esse material. Eu acredito muito em governança, mostrar governança do D0. Mas a minha empresa é muito pequena, não precisa disso. Mas quando ela crescer, ela vai precisar. Então, a minha cabeça de empresário, assim, não dorme em berço esplêndido, não espera a água bater para se mexer. Já organiza a empresa como ela deve ser. Pelo menos eu acredito nisso, sabe? Assim, organiza a empresa como ela deve ser, como ela deve funcionar, bonitinho. Então, com que frequência você manda reports para fundo? Outra coisa, talvez a melhor dica que eu absorvi de N outras pessoas me relacionando assim, desde sempre. Primeira coisa, levantar investimento não é um trabalho que tem fim, na minha visão, tá? Por quê? É um relacionamento de médio e longo prazo. Você tem que primeiro ganhar confiança. Vai mostrando o resultado. Então, você tem todo um trabalho preparatório. Então, quais são os documentos que os fundos costumam pedir? O que eles olham? Qual é a ordem de informação? Qual a linha do tempo? O que eu preciso realizar para ter um investimento desse fundo? Então, você tem que entender qual o tamanho do cheque do fundo que você está se relacionando. Então, porque tem fundos que investem, sei lá, 200 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Tem fundo que é a partir de 50. Então, 50 milhões. Fala, então... não é para você. Não é para você, mas assim, essa pessoa pode conhecer alguém. Então, eu acredito muito no poder da rede e é difícil alguém perder uma boa oportunidade. Então, se relacione. Então, peça dinheiro antes de... aliás, mostre a sua capacidade de crescimento, de expansão, de negócio, de potencial mesmo, antes de ter que pedir dinheiro. Então, já vai mostrando... Talvez essa seja a melhor sugestão. Então, já vai construindo esse relacionamento, porque provavelmente essa pessoa vai te acionar e falar que você está preparado, ou esse fundo vai trazer outros fundos e falar, vamos fazer aqui, tem 3 fundos interessados, a gente vai dividir um cheque e a gente vai aportar no seu negócio. Para quem assiste Shark Tank também é isso, né? De uma forma mais simplificada. O pessoal vai lá, apresenta, né? Eles perguntam valuation, faturamento, meta. Exatamente. A pessoa tem
quem é bom tem que ter isso. Só que aí é bem Shark mesmo, né? Total. Eu quero 55% do seu negócio. Os caras mordem mesmo, né? Exato, Mas eles compram ideia ainda no berço, viu? Uhum. Exatamente. Então, Eles acreditam na ideia. Falam, meu, isso aí tem... Porque eles têm visão, então. Quando vocês estavam nesse vamos dizer assim, execução da Just For You, algum momento, óbvio, né, deve ter passado pela cabeça, será que realmente isso aqui vai engrenar, vai dar... Porque vocês pegaram a trilha, foi um insight, falaram, vamos aplicar? Vamos fazer. Conta um pouco dessa, talvez, insegurança que vocês tiveram ou não, foi muito esforço e muita positividade. Total. Assim, no começo, éramos poucas pessoas, né? E aí a gente vai trazendo uma ou outra pessoa. Então, do meu salário, eu trabalhava numa outra empresa na época. Então, para botar a empresa de pé, eu trabalhava e do meu salário eu pagava o salário de outras 2 pessoas. Ah, assim, teve um capital inicial próprio, mas também dependendo da pessoa que você queria trazer, o capital não era suficiente porque a gente tinha que colocar outras coisas para rodar. Comprar matéria-prima e outras coisas. Então, com o meu salário, eu pagava o salário de outras pessoas. E você, assim, só fazendo um parênteses aqui, você foi jogador de futebol, você teve uma boa renda para aplicar em tudo isso? Ou, não. Ou você não. Futebol, eu mais gastei dinheiro do foi que mais dinheiro. Não, total. Não cheguei a ser profissional, assim, de jogar profissionalmente. Até federado, mas até, sei lá, 19 anos, que foi 20 anos quando eu entrei na faculdade, aí depois eu Mas você tinha um bom emprego, então, que você conseguia bancar 2 funcionários para Just For You? Tinha. Não, e aproveito aqui para agradecer também, né? Assim, acho que eu sou um cara, assim, de novo, acredito muito em trabalho em equipe. Então, a rede de apoio que eu tenho, minha esposa, que segura as pontas pra caramba, que me incentivou, que acreditou no projeto. Então, assim, no final das contas, é graças a essa... Minha mãe, meu pai, assim, meus irmãos, todo mundo te dando apoio. Amigos, né? Que no começo você parece um bando de muito louco, de né? Aventureiros. Pô, cara, quem vai comprar shampoo personalizado? Vocês são muito loucos. Não, vamos lá e vai dar. Então, a gente tem um lance de acreditar, sim, de que vai dar, de que é possível. Mas então, mas é só em cima da crença? Não. Não, aí o que a gente fez? Pesquisas. Então, se você pudesse personalizar um produto do seu dia a dia... Olha, fica a dica aí, hein? Então, pesquisa. Muita gente não faz, ela tá com o sonho e aplica o sonho. Ou essa dor é minha e com certeza tem outras pessoas que têm essas dores. Então, eu vou fazer isso porque eu vou resolver. E, na verdade, às vezes a dor não é bem aquela. E aí não dá certo, entendeu? Então... Mas explica aí. Então, pesquisas... Tem pesquisa, tem a questão da organização financeira. Que é, então, levantar quanto isso vai custar. Exatamente. Minimamente, quanto que isso vai custar, em quanto tempo a empresa pode... Se segura, exato. É o mínimo. Porque a gente se preparou ali para entre 12 e 18 meses. Que aí era tendo algumas vendas, conseguindo pagar aquelas pessoas e tudo mais. E aí o planejamento. O que vamos fazer com o dinheiro das primeiras vendas? Então, esse dinheiro ia direto para o negócio. Então, sei lá, o meu sócio ficou sem salário um tempão. Eu fiquei sem trabalhar no negócio também um tempão, porque eu tinha que estar no outro emprego para pagar outras coisas. Os 2 funcionários. Exatamente. Impressora, que a gente imprimia os rótulos personalizados. E aí... E o terceiro sócio estava trabalhando lá dentro, também, né? full. Você chama de on. Como que você fala quando a pessoa está dentro do negócio trabalhando? Que ele estava falando on. Como assim? On? Você usou um termo, não lembro. On. Não lembro. Que a gente falou lá fora de a pessoa estar ou não dentro... não, tudo bem. Porque você é o intraempreendedor. Isso, o intra. Exato. Não, mas é que o intraempreendedor é outro esquema. Nesse caso, ele tinha ações da empresa, também é sócio fundador, então ele estava no jogo. Então a gente se organizou com o meu capital, com o capital o do Caio e do Alex, tinha esse montante aqui para a empresa performar por um período, entendeu? Então todos colocaram ali seu capital. E já tinha um business plan bem desenhado, no sentido de, tipo, no terceiro mês a gente tem que fazer isso. No sexto aqui. Exato. E que normalmente não é não é cumprido, né? Não é, porque você precisa mudar, muda muito. A gente Mas cresceu muito rápido. Pelo menos, né? Tinha. Então, isso é uma coisa. Assim, de novo, também com cabeça de empresário. No pior, tem um plano.
Ah, mas não serve para nada. Cara, vai servir para alguma coisa, tenho certeza. Claro. Pelo menos para mostrar que puta, a gente mensurou, dimensionou um negócio pequeno demais ou grande demais. Mas pelo menos você tinha um norte, entendeu? Que entra aquele ditado, né, Rodrigo? Que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho Alice serve, no País né? das Maravilhas, exatamente. Exatamente. Então a gente sabia para onde a gente queria ir. Então a gente não queria personalizar qualquer produto. A gente também tinha um grau de dificuldade. Por exemplo, pele tem todas as questões de regulamentação, de Anvisa. Não que cabelo não tenha, mas você tem as barreiras de entrada. Sim. Então, quais são as barreiras de entrada? Então, vamos por aqui. Tinha muitas empresas surgindo com produtos para pele, poucas para cabelo. O cabelo ainda era muito convencional. Então, você tem lá um produto X, que é um puta de um tratamento que custa 150, 200 reais o shampoo, e você tem lá o shampoo de 9,90, 10 conto, entendeu? De prateleira de mercado, de perfumaria e farmácia. Exatamente. Então, qual que era a nossa proposta? Onde a gente ia se diferenciar dessas marcas, entendeu? Muito importante também, né? Foi pioneiro, né? Pelo que você... Pioneiro. No Brasil e na América Latina, inclusive. E quando você fala que vocês cresceram rápido demais, como que foi esse então, jump aí? No livro, existem livros, artigos, falam das dores do crescimento. Uma coisa é você ler sobre, que a gente lia bastante sobre. Outra coisa é você viver aquilo. Então, Mas é gostoso? É muito gostoso. Eu costumo dizer, e falo isso muito em casa, assim, para minha esposa, né, para minha família. É muito gratificante você chegar lá hoje e ver quase 70 pessoas trabalhando, entendeu? Olha só que legal. Eu acho isso, assim, de tudo que pode acontecer, assim, de todos os upsides e até os downsides, assim, você põe tudo que você tem e você arrisca sempre ao máximo e tal. Mas é muito gratificante você gerar empregos e oportunidades. É isso. E mostrar para as pessoas que é possível, entendeu? Assim, que é o que eu falei lá do nosso manual de cultura. Um dos gatilhos que a gente tem lá, um dos manuais... A gente fala muito para as pessoas aproveitarem a jornada dentro da empresa e perguntar por que isso é assim? Por que isso é feito desse jeito? Que aí estimula o intraempreendedorismo, que aí a gente pode falar agora, que é... Muitas vezes você fala, eu vou ser meu próprio chefe, que aí, até de outros episódios vocês falaram muito aqui. Eu acho que esse é um erro básico, assim, de você falar, eu quero ser meu próprio chefe. Você, na verdade, dentro da sua empresa ou dentro da onde você está hoje, é possível você empreender, você questionar. Por que isso é feito dessa forma? Mas por que... você vai escutar, porque sempre foi assim. Então, eu contratei o Daniel. Daniel trabalha na Just For You há 4 anos. Hoje, se a gente contratar uma pessoa para o seu time, quem vai treinar é você, não é mais a gente. E aí, se a pessoa perguntar, Daniel, por que isso é feito dessa forma? Ah, mas me treinaram desse jeito. E você nunca foi lá e questionou. Ô, Rodrigo, ô, Alex, ô, Caio, isso aqui não dá para ser feito de uma forma diferente? Só que você está pensando em tantas outras coisas, está olhando para captação de investimentos, está olhando para não sei quem, para contratação, para cultura, para report para investidor. Você está olhando para tanto, você fala, cara, não sei por que isso é desse jeito. Então, estimular as pessoas dentro da empresa, na minha visão, é fundamental. Porque isso leva a empresa para outro patamar. Inova, né? Incentiva a inovação. Total. E aí, você normalmente não precisa ou não deveria falar, eu vou ter o meu próprio negócio para colocar as minhas ideias e tal. E outra, a melhor coisa de empreender é empreender com o dinheiro dos outros. Né? É jogar banco imobiliário, né? Cara, assim, você tá dentro da empresa que tem capital, que você tem voz ativa, que você já construiu uma história. Eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer esse projeto. Ah, mas aqui não, eu vou fazer 1 hora a mais e não vou colocar em banco de horas. Eu vou fazer. Vai lá e apresenta o resultado. É o cara que bate falta depois do treino, né? Perfeito. Acho que é um pouco dessa fome, sabe? De ter... Sim. De questionar por que as coisas são assim e tal. E eu respeito também quem... a gente sempre fala, né, que o curioso chega num lugar. Quem é curioso precisa ser. O empreendedor tem essa qualidade, vamos chamar assim. Né? Uhum. E digo mais, cara, assim, eu vejo muita oportunidade. Assim, na Pipe Drive mesmo, eu apliquei um pouco do intraempreendedorismo. Porque eu queria morar fora. E aí o meu, até então, que não era meu chefe,
E ele falou, Rodrigo, eu tenho essa bucha aqui para resolver. 80% dos clientes na época não tinham um account manager. Então, eles eram atendidos pelo suporte. Então, tinha um gap ali, porque hoje, quando você fala de software, plataforma e tal, o cliente usa muito produto, né, assim, do jeito que ele aprendeu a usar. Então, ele não tem determinados incentivos. Agora clica aqui, faz aqui, que é o onboarding que a gente fala in-app, né? Dentro do aplicativo tem aquele... Ou você pula, você dá um skip, Sim. ou você segue ele inteiro. Normalmente as pessoas pulam. Sem paciência. E é, assim, não sou eu que estou dizendo, tem estudos e tal. Se as pessoas não engajam no produto em até 3 meses, elas vão embora. E não vão voltar mais. E se voltar, é muito difícil. Então tem um lance de retenção. Então eu fiz um projeto, eu falei, mas qual que é o problema? Ele me deu o problema. Ele falou, 80% dos clientes não tem um account manager e são atendidos pelo suporte que não tem tempo de dar a atenção que essa pessoa precisa. Aí eu falei, cara, eu estou estudando um tema aqui que chama Product-Led Growth, que é o crescimento liderado pelo produto. Então, primeiro você mostra todo o potencial do produto para o cliente, você faz com que o cliente use... Então, software, vamos falar de CRM, vai. Normalmente tem 3 planos, o primeiro, o segundo e o terceiro. A maioria das pessoas entra pelo primeiro, depois vai para o segundo ou nem vai para o segundo. Mas, no geral, elas não usam a totalidade do potencial daquele plano. Então, usa 40%, 45%, 50%. Então, tem 50% ainda do plano de funcionalidades que aquela pessoa poderia usar, aquela empresa poderia usar. Então, eu falei, cara, o meu desafio, então, é trabalhar com essa metodologia, PLG, que chama, Product-Led Growth, para essa base de clientes. Cara, peguei os 10 maiores países, os países mais representativos, tirei o Brasil, que era super representativo, mas a gente cobrava em dólar. Então, tirei o Brasil, peguei países que tinham moedas fortes, então Austrália, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, UK, né, Reino Unido. Então, peguei alguns países e a gente começou esse projeto. Comecei sozinho, depois trouxe mais 2 pessoas, depois a gente montou esse time em 10 países. E não tinha ninguém olhando para isso. Aí o CFO até falou na época, ela falou, pô, de onde tá vindo esse dinheiro aqui? Porque as pessoas passaram a usar mais o produto, conforme elas usavam mais, elas viam vantagem, agora eu estou preparado para fazer um upgrade. Então, normalmente, ao invés de você empurrar o produto, você mostrava a necessidade. E você estica o... Qual que era a minha meta? Era fazer com que as pessoas, ao invés de ficarem 3 meses e vazar, e ir embora, falava, esses 3 meses eu vou transformar em 6, porque eu vou engajar essas pessoas mais tempo. E quem hoje já usa o produto há mais de 6 meses, eu vou esticar o lifetime value delas com a gente. Então, você tem um custo de aquisição e você tem um período que essa pessoa fica com você dentro da empresa ali, dentro do produto, usando. Essa diferença é o dinheiro que ela deixa na mesa. Então, você pagou 100 para adquirir. Ela ficou com você pagando 1.000, então 900 é o valor que ela agregou para você ao longo de um determinado período de tempo. Então eu tinha essas 2 metas, fazer com que as pessoas que criavam uma conta de teste e ficassem mais de 3 meses, e as pessoas que já usavam o produto há mais de 6 meses, fazer com que elas engajassem, tipo assim, sair de 40%, 50% do uso do produto para 80%. Porque aí eu preparava essa pessoa para um upgrade, para um time ir lá e oferecer para ela. Falar, agora o Daniel Vix está preparado. É como se fosse o inbound marketing, né? Já deixar a venda mais macia pro... Exato. Aí, mas é um pouco isso no humano? Pessoa a pessoa, assim, cliente a cliente? Não, tinha lá, definimos uns gatilhos, né? Ticket médio, número de usuários. Então tinha ali, mas primeiro foi um teste. Então vamos fazer um MVP. Aí fizemos um MVP. Então, o que é comum para quem você vai começar um negócio, é comum. Vou fazer um MVP. A gente fez um MVP da Just For You com 1.500 mulheres. Depois escolheu feedback, depois aumentou para 5.000, depois foi aumentando. Então, é comum, porque é o que você falou. Você está pondo todo o seu dinheiro, você não vai... Né? É o que a gente fala de entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Um chefe meu falava isso, porque no mapa tá mostrando que tem água, mas ali no terreno você está vendo que tem na areia, você vai nadar na areia? Não. Então, qual que é a analogia com essa ideia? Fala, cara, eu tenho esse dinheiro para gastar nesse período. Se a gente atingir esses objetivos aqui, seguimos. E seguimos. Então,
fez o MVP, depois aumentou isso e tal. Então, na Pipedrive eu fiz a mesma coisa. Fiz um MVP, fiz sozinho, depois eu trouxe mais 2 pessoas para me ajudar, porque a coisa estava realmente se comprovando. Depois eu consegui mobilizar outras áreas para olhar para isso. Depois as coisas foram acontecendo. Aí veio a pandemia, pessoas que não foram demitidas, na verdade não demitiu ninguém, realocou pessoas, então, RH, não ia contratar ninguém por um período. Então, eu trouxe algumas pessoas de RH para trabalhar nessa área. E aí treina, e aí tudo mais. E aí a área foi crescendo e tal. Tanto é que os 2 não voltaram para RH, que eu trouxe do RH. Não voltaram. Um ficou nessa cadeira, que depois eu saía, eu me joguei mesmo na Just e tal. E o outro foi trabalhar, acho que na KPMG. Deve estar lá até hoje. São portugueses de Portugal, moram lá. E aí... E isso você fez meio que no susto, né? Você ouviu uma dor, foi lá, você já estava... Eu estava estudando, então eu estava meio que... Ali, você estava estudando isso, sabe, né? eu estava no aquecimento, pronto para entrar no jogo ali. Né? Tava, ou semi-preparado, mas estava estudando. Aí quando o problema apareceu, eu falei, cara, acho que eu consigo resolver esse problema com essa metodologia aqui. Vamos tentar? Ele falou, vamos, mas tá sozinho, sem budget. Falei, beleza. Falei, me dá isso aqui e tudo mais, vamos fazer dessa forma. Ele, tá bom. Mas você era remunerado, né? Não, tinha um salário, sim. Não, quando eu digo sem budget você não pode contratar ninguém. Entendi, não pode contratar ninguém. E aí, isso que te deu gasolina para investir na Just, foi desse trampo que você estava ali usando o salário? Exato. Então era um bom emprego, vamos dizer assim. Você estava bem. Sim, super bem. Eu tava indo morar fora, cara. É, porque aí a coisa deu tão né? certo que eu já tava tudo certo para eu ir para fora. Você ia para onde? Eu ia era Londres, aí depois mudou a cadeira para Portugal, que para mim tava ótimo também. Também, né? Então tava tudo certo. A minha esposa já tinha avisado no trabalho. Nossa. Já tava tudo no esquema. Tudo certo. E aí veio a ideia da Just, falou, não, parem as máquinas. Não, a Just já tinha começado em 2018. Já tinha, é verdade. A Just tava rolando em paralelo. Só que assim que eu recebi a oferta para ir para fora, no dia seguinte a gente recebeu o ok de investimento do primeiro aporte na Just. Daí foi que você decidiu não ir mais. Não, aí meu sócio falou, pô, Rodrigo, entre trabalhar para os outros e agora, assim, cara, agora a gente conseguimos ali, tem uma validação, né? Tem um fundo. Pô, vamos lá, a empresa é nossa. Eu falei, tá bom, então bora. Aí conversei com a minha esposa, aí volta tudo. E esse fundo acaba virando um sócio ou vocês vão pagando como se fosse um empréstimo? Tem uma modalidade no contrato que é um mútuo de investimento. Então, na verdade, um mútuo conversível. Então, assim, você recebe o aporte e o fundo tem um determinado período de tempo para fazer a conversão. A conversão é ou esse dinheiro realmente entra no capital social, ou então ele pode cobrar de volta esse dinheiro. Aí tem lá a negociação do contrato lá, e aí depende de cada empresa, né? Como que você repaga isso, que é uma cláusula de repagamento. Caso o fundo exerça esse repagamento, entendeu? Então ele fica com o poder de fazer ou outro. Exatamente. Se ele vê vantagem em ser sócio, ele vai entrar como sócio. É que a conversão depende de N coisas. Vamos supor que a gente conseguisse, se fosse o caso, a gente conseguiu outro investidor. Então, o fundo tem o direito de preferência, pode falar, não, eu faço esse aporte, vou aumentar meu stake aqui na empresa, ou o outro fundo pode falar, eu vou pôr o dinheiro, mas esse outro fundo tem que converter, aí já converte todo mundo. Então, depende. Entendi. Então, depende. Não tem Tem algumas regrinhas, mas não é nada assim... Tem fundo que pode converter imediatamente, mas é difícil, viu? Normalmente é um mútuo por um período de tempo que aí você converte durante esses períodos. Acho que são ciclos de 4 em 4 anos ou de 3 em 3 anos com um limite de 10, que normalmente o fundo tem 10 anos ali para... E se a empresa acaba acontecendo uma dor de barriga, ela vem a quebrar ou ficar muito mal das pernas, o que acontece? Ele tem o fundo investiu, ele faz, enfim, perdeu junto. Se a empresa faliu e não tem dinheiro para pagar, nem adianta ele cobrar. Vai perder o dinheiro. Mas agora, dependendo, se a empresa tá saudável, gera caixa, mas o fundo não acredita na empresa ou não vê mais sentido naquela tese, pode cobrar o dinheiro de volta. Só que aí tem uma carência para pagar e a empresa consegue... Porque, por exemplo... tava pensando num cenário drástico mesmo. Não, pode acontecer. Pode acontecer do fundo falar, tá aqui minha parte, você arruma um comprador? Sim. Arruma alguém para comprar. E aí você me repaga e beleza. Pode acontecer.
Nunca é tão simples assim, né? Não, Mas pode acontecer um cenário catastrófico, sim. quando Inclusive nesse momento, tá, Daniel? Agora você disse. Porque tava todo mundo muito alavancado, né? De crescendo, investindo, que é o que a gente chama de queima caixa, que é o cash burn lá. Queima, queima, queima. Você dá a barrigada para depois crescer, né? Que são os ciclos de uma empresa. Então, só que quem já tava assim para baixo, e aí acabou o cenário de investimento, vamos dizer assim, agora todo mundo vai segurar investimento. Cara, isso ficou numa situação muito complicada. Porque você não gerava caixa. Se com caixa, mesmo você tendo um caixa, você vai demorar 12 meses ainda para ser uma empresa lucrativa, você tem caixa para esses 12 meses? Não sei se eu tenho. Normalmente eu tenho para 6, 8 meses. Então, cara, aí você tá com a corda no pescoço. Aí acontece o que tá acontecendo hoje. Down round. Então, a empresa que valia 100 tá oferecendo parte da empresa por 30, por 20. Então, você tá em liquidação. Acontece. Explica um pouco isso de a empresa não ser lucrativa no momento, assim, como que se lida, né? Que eu sempre ouço também falar, lidar com lucro é fácil, né? Lidar com despesa baixa, quer dizer, com lucro baixo ou não lucro, toma tinta, né? Que os caras falam. Porque assim, eu até estava conversando com um amigo semana passada, coincidentemente, ele falou: você não tem problema você não ser lucrativo, desde que você tenha caixa. Que isso quer dizer? Para modalidade de negócio, por exemplo, recorrente, de forma recorrente, eu tenho ali R$500 mil, R$1 milhão recorrente. Todo mês ali. Pá. No caixa da empresa. No caixa. Então vamos dizer que... Isso no caixa paga o quê? Vai 6 meses de empresa se não entrar nada? É isso que você quer dizer? Não. O que eu quero... Eu vou dar alguns exemplos. Tá. Então, eu sou uma empresa, um software, que tem uma recorrência que os clientes pagam no cartão de crédito ali mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anual. Então, beleza. Eu tenho ali uma previsão. Uma previsão, eu tenho um caixa. Então, vamos dizer que num mês eu fiz uma ação que eu gastei, investi, né? Então, fiz um investimento e não tive o retorno esperado desse investimento. Você vai falar, putz, queimei caixa. Só que no mês seguinte entra de novo um valor que ao longo do tempo vai cobrindo esse investimento que não foi tão bem sucedido. Agora, empresas que fecham positivo, vamos dizer assim, mas não tem caixa e tem um passivo, alguma coisa para pagar, o risco é muito grande, porque não ter caixa, esse é o perigo, entendeu? Não tem problema você tá sempre ali no fechando um pouquinho no vermelho, um pouquinho no azul, porque você sempre tá gerando receita, que é o que todo mundo fala desses bancos novos. Não vou falar nomes, mas dos bancos novos. Então, esse banco não gera caixa. Mas, tá sempre ali, tem um empréstimo, tem um cartão de crédito, tá sempre cobrando alguma... Então, no ciclo da empresa, a coisa tá sempre funcionando. Então, ela custa 100 milhões, mas ela, vamos dizer assim, fatura ali 110, 90. Então, no final das contas, ela tem uma receita. Então, tem caixa para trabalhar. Que aí você, fecha uma torneira aqui, fecha uma torneira ali, num determinado período de tempo você passa a gerar caixa. Agora, trabalhar sem caixa é muito arriscado. Caixa, quando eu digo, é você operar no azul 100%. Então você fala, cara, a minha receita é 1 milhão, eu tenho de despesa aqui 400 pau, 600 mil é meu, sei lá, tiro ali imposto, não sei o que lá, 450 mil é meu EBITDA aqui. Então eu fecho, tenho aqui, num ano, vamos colocar, 500 pau no mês, vezes 12, 6 milhões. Então você tem 6 milhões que você fechou ali no ano e você fala, o que eu vou fazer com esses 6 milhões no ano que vem? Vou reinvestir, vou contratar, vou crescer, não vou crescer, vou segurar, vou fazer uma distribuição de lucro com uma parte desse valor. Então, eu acho que, assim, penso que é super arriscado, mas no geral é um pouco dessa visão, assim. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Eu acho que sim. Porque você fechando no azul, vamos dizer assim, ou nem que não azul, você tem como andar. A empresa, ela vive, exato, né? Tem vida. Aí você tem linha de crédito, você tem N outras coisas, né? Agora, se você tem um passivo grande, caixa zerado, e você ainda precisa pagar esse passivo, aí você acaba ficando... Porque aí você fica usando empréstimo ou pega limite, enfim, começa a se enroscar. Exatamente, né? Exatamente.
Por isso que é importante um bom planejamento, alinhamento de budget. Dependendo do estágio que a empresa está, aí você tem que aprovar em conselho, né? Aí são N outras... E vocês três já manjavam disso, assim, dessa Nada. parte financeira? Nada. Nenhum dos três? Nada. Mas foi quem que organizou essa parte e tal, que conduz bem essa parte? Não, hoje tem um diretor administrativo, né? Tudo. Então, assim, hoje em dia é comum, tem empresas que tipo serviço que você pode contratar, tipo um CFO as a service. Então você pode pegar uma pessoa dessa e falar, ó, eu tenho esse capital, vou fazer esse investimento, meu mercado é esse, meu imposto é esse e tal. Então essa é uma pessoa que consegue... Você paga uma consultoria. Exato. Ah, legal. Exato. Então dá para fazer sob demanda, entendeu? Ó, preciso de você por 6 meses. Então, às vezes você não precisa ter esse custo imediato dentro da empresa. Uma contratação, né? Exato. E me conta mais então da Just. Foi o que a gente fez. Ah, legal. Da Just, assim, quando vocês chegaram... Duas coisas. Quando vocês chegaram no ponto de equilíbrio, break-even... Foi agora, o ano passado. Foi? Foi. Ah, em 2022, então vocês esperaram, 3 anos aí... 3 anos, né? Isso. Não é que a gente esperou, né? A gente estava naquela cultura de... Você explicou, da barrigada... Isso. E vamos conseguir captar depois de um determinado período e tal. Mas aí, não sei, me corrija se estiver errado, porque vocês estavam captando. Assim, a empresa já estava dando lucro, só que vocês reinvestiam. Isso, tudo. Então, então ela lá se pagava, é isso que eu quero dizer. Quando ela chegou a falar, ela se paga. Então, foi agora em novembro do ano passado, porque assim, a gente realmente decidiu ser uma empresa geradora de caixa e parar de queimar caixa. Então você punha como despesa o caixa. Podemos dizer que sim, mais ou menos isso. Mas ninguém aportava. Não, ninguém aportou. Não. Desde o começo. Não mais. A primeira vez, depois parou. Exato. Pô, então aí a gente captou um investimento em 2020. Janeiro de 22 a gente fez um que a gente chama de follow-on. Com o mesmo fundo, ele colocou mais uma grana. E aí, pra gente conseguir operar e trabalhar e tal. O que a gente fez? A gente viu que não ia conseguir captar investimento na velocidade que a gente acreditava que conseguiria. E fora isso, o mercado também deu essa congelada que eu te falei aqui, que todo mundo começou a segurar. Não, agora tem que ser eficiente, tem que ser uma empresa eficiente. Só que é aquilo que a gente estava falando antes. Como a gente estava sempre ali, muito próximo do break-even, só que a gente reinvestia, a gente falou, não, então vamos fazer o break-even, vamos redistribuir aqui custo, despesa, vamos reorganizar e passar a ser uma empresa geradora de caixa. Tanto é que a gente conseguiu fazer isso de outubro para novembro. Então tem empresas que levam 12 meses para conseguir fazer isso, 6 meses. A gente conseguiu fazer de um mês para o outro. Então hoje já faz 6 meses que a gente é uma empresa geradora de caixa. Os Prolabore de todo mundo estavam no custo de despesa, né? Sim. Aí sim. Vocês já, desde o começo, já puseram isso, né? Sim. Que saco vazio não para de pé, né? Não, com certeza não. Não, é porque eu pergunto, pode parecer óbvio, mas tem gente que às vezes fala, não, cara, eu já ouvi aqui até de alguns pessoas que eu bati papo, que às vezes o cara ficava no osso, não tinha nada. Isso aí foi no começo, né? No começo é o que eu te falei, do meu salário eu pagava Sim, não, mas você tinha, um terço ficava para você, entendeu? Você tinha uma reserva, um resguardo. Não, tinha. Mas de fato, eu não acredito muito nisso, tá? Assim, não existe, né? Porque o cara não vai tem que comer, tem que viver, né? Eu acho, assim, é óbvio que você não vai ser pegar, sei lá, uma grana de investimento e comprar um apartamento, sabe? Assim, usar a empresa para o seu bel prazer. Mas porque aí é um lifestyle business, não é uma empresa para prosperar. Não é uma empresa... Pelo menos eu não vejo como uma empresa séria. Eu acho que aí é um lifestyle business. Pô, eu tenho esse business que me mantém, um padrãozão de vida, moro numa puta casa, puta apartamento, tenho isso, tenho aquilo, comprei carro, comprei barco, comprei isso, lá. Eu não acredito muito nisso. Mas também acho que você não precisa passar fome, entendeu? Assim, cara, por exemplo, quanto que eu sou C-level hoje de uma empresa? Quanto que eu ganharia hoje como C-level? Pô, hoje eu devo ganhar 4 vezes menos que um C-level. Mas eu tô com skin in the game, que é o que a gente falou. Pô, eu tô ali pelo upside lá na frente. Uma possível venda, uma fusão, um IPO, não sei o que vai acontecer, mas eu tô pelo longo prazo, porque eu sou sócio da empresa, eu tenho ações da empresa, então eu tenho interesse que
essas ações valorizem. Esse vai ser o meu upside. Então, se eu fosse um executivo na empresa que eu tava, eu ia estar ganhando, pô, em euro, morando fora, só que eu não ia ter esse possível upside que acredito que eu vou ter futuramente, entendeu? Exatamente. Exatamente. Isso sempre foi uma dúvida minha. Mas eu não acredito, tá? Que o empreendedor precisa passar fome, isso que ela Não, isso aí às vezes é... E se for para fazer isso, é melhor não fazer. Eu acho também. Ou porque não é o momento. E tem que... E outro podcast eu ouvi, que eu fui ouvindo, né? Até pra gente entender a dinâmica. E uma das pessoas que estava aqui falou, cara, você tem que estar preparado mentalmente, financeiramente. Não é assim, sabe? Não é uma aventura, não é um negócio assim, sabe? Tem que estar muito bem alinhado, eu já era casado. Não é uma coisa que você faz assim, tipo, pô, hoje eu tenho o Rafa, né? Então não é uma coisa que você... tem toda uma... E ainda tem risco. Sempre tem, né? O negócio sempre tá. E outra, né? Você é o último a pagar a luz. Exatamente. Tá todo mundo na frente. Banco, fornecedor, funcionário, tá todo mundo na frente. Depois vem você com o que sobrar e se sobrar alguma coisa. Então, assim, eu acho que tem que estar muito bem alinhado, muito bem preparado. E, Rodrigão, eu vou tentar fazer uma pergunta, vou tentar expor que realmente eu penso sobre. Ó. É assim, tanto você, como você acabou de dizer, que você não ganha o que um C-Level ganharia nas tomadas de decisões que você faz, né? Tudo que você agrega para a empresa, enfim, é o Rodrigo lá, ele vale, sei lá, X mil reais aí. Só que você não retira isso, ponto, ok? Talvez no começo também alguns funcionários não estariam ganhando o que o cargo deles realmente pagaria. Total. E aconteceu. Você não acha que dentro disso o custo da empresa mensal é irreal? Porque se você ganhasse o que você realmente deveria ganhar, você dava um desfalque no caixa. Eu digo até para empresas menores, tá? Total. Com certeza. O que você acha disso? Ela é viva realmente ou ela está ali numa maquiagem passageira? O que é? É que, na verdade, no nosso caso, a gente acredita que paga até igual ou tão bem quanto algumas empresas do nosso estágio, tá? Então, a gente prioriza quem está ajudando a gente a construir esse sonho. E não prioriza nós mesmos, né? Os sócios. Então, pô, às vezes você fica 6 meses sem receber. Mas pagando todo mundo em dia, recolhendo lá o INSS bonitinho, tudo mais, pagando todo mundo, contratando para não sobrecarregar ninguém. Então, mas e esse dinheiro? Pô, depois a gente vê, vai acertando, a coisa entra ali, né? A relação da empresa com o sócio e aí você consegue separar. Vocês entram em acordo, tal. Isso. Mas eu acredito que ela é irreal, mas não tão irreal, porque assim, é óbvio que igual um CTO, por exemplo, cara, hoje um CTO fera custa muita grana. Mas aí você tem plano de reter essa pessoa com stock option, então tem uma parte representativa da empresa, compartilha do mesmo sonho que você, dos mesmos objetivos, também consegue ganhar bem, mas não ganha tão bem quanto quanto um C-Level, um CTO de uma empresa muito grande, talvez ganharia, né? Ou ganha hoje, exato. Então faz parte disso. Faz parte do negócio, faz né? Faz parte. Pelo menos do meu aprendizado atual faz parte. Mas o funcionário em si, quem é CLT ali no dia a dia, eu acho que se não ganha mais, acredito que ganha tão bem quanto numa outra. Ou um pouquinho menos, até daquele... Exato. Pô, hoje a gente plano de saúde, alimentação, Sim. seguro de vida. Então, que legal. Você poder proporcionar isso. Então, e outra, são quase 70 pessoas. São 70 pessoas, né? Considerando, os sócios ali, todas as pessoas estão de diretoria, mas pensa que vamos fazer uma média aí de 3, 4 pessoas por família. A gente está falando, na média ali, quase 250 pessoas impactadas. Sim. Pelo que você está fazendo. Eu vejo muito isso também do lado do empreendedorismo, né? De ajudar a economia, o social, tudo isso. Vamos entrar naquela parte de PLR, né? De participação em lucros e resultados. Vocês têm lá na Just, não? Hoje a gente ainda não tem, muito por conta desse processo que a gente vinha de crescimento exponencial e tal. Então, não tinha caixa, né? Tudo que entrava era reinvestido no negócio, né? Para o crescimento do negócio. Acredito que futuramente a gente possa sim vir a ter, e eu acho que é importante. Acho não, tenho certeza que é importante.
que é o que eu falei, aquele intraempreendedorismo, ou mesmo você começando um negócio, as pessoas têm que se sentir parte, entendeu? Explica um pouco pro pessoal o que é intraempreendedorismo. É um empreendedorismo interno, né? Então, dentro da sua própria da empresa que você trabalha hoje, então é você pegar um problema e ao invés de falar, sempre foi assim, ou então não, vou embora porque eu tô cansado disso, então resolve. Resolve. Haja como um dono agiria. Só que normalmente as pessoas falam, mas pede atitude de dono, mas não chega junto e tal. Sim, só pensa na grana. Mas aí, Daniel, na minha visão, tá? São várias coisas que influenciam isso. Primeiro, você olhar para a grama do outro, que é sempre mais verde. Alguém é sempre mais feliz que você. Sempre. Então você sempre, não, eu tenho que mudar daqui, porque aqui nos cara, insiste um pouco, tenha paciência. Cara, eu aprendo muito com a minha esposa. Minha esposa está há mais de 10 anos no trabalho dela. Cara, são raríssimas as pessoas que ficam essa quantidade de tempo. Com a nossa idade, tá? Ela tem 36. Com a nossa idade, ficar 10 anos. Na outra, ela ficou desde que ela era... ela estagiou numa agência de comunicação, depois foi para uma empresa de recrutamento e seleção, ficou um tempão. Dali ela saiu e foi para a empresa que ela está hoje. Cara, muitos anos, muito tempo. E eu admiro muito ela por isso e tá sempre ali, sabe? Entregando, sendo promovida. Só que demora 10 anos. Mais de 10 anos. Leva tempo mesmo, as coisas levam tempo. Então, e hoje estamos numa era imediatista, né? Que é um pouco do que a gente estava falando ali fora, sabe? Eu acho que as pessoas... Aí desiste. Então você tá sempre dando passos. Parece que você tá dando um passo maior, mas na verdade são passos curtinhos que estão e vão te afastando de alguns objetivos. Então, voltando lá para o empreendedorismo. Pô, quer reclamar? Reclama, mas tenta resolver primeiro. Ou já vem com a solução, né? Não, pode até falar, pessoal, vi isso aqui, pensei em resolver dessa forma. O que vocês acham? Não trouxe nem proposta de solução. Ou vamos discutir junto que Te incomoda? Então, dá a mão aqui, vamos resolver? A gente fala muito disso na Just For You. Que é assim, as pessoas, se eu tenho uma dúvida, e essa dúvida é a mesma que você... Normalmente essas pessoas vão procurar a resposta e nem sempre é na fonte mais confiável. Então, esteja aberto, deixa a empresa, caixinha, sugestão, saber quem procurar. Então, que é o que o livro do Netflix fala muito sobre isso, que é construindo uma cultura de liberdade e responsabilidade. Cara, você é responsável por aquilo. Mas a empresa não é minha, eu não sou acionista, não sei o que lá. Não pensa dessa forma. Entendeu? É muito pequeno, acho que, pensar desse jeito. Entendeu? Então, o intraempreendedorismo é a chance de você fazer diferente, mesmo a empresa não sendo sua. Mas você é parte, é uma comunidade, entendeu? Você está ali, você pode, positivamente, que é no caso da Pipe Drive lá, foi super legal, porque eu encarei como intraempreendedorismo e impactei a empresa positivamente. Essa área existe até hoje. Eu saí de lá faz um tempo já, faz 3 anos que eu saí de lá. Essa área existe até hoje, está crescendo. As pessoas que eu formei estão lá ainda, na área, trabalhando. Então, assim, legado, impacto, eu acredito que eu consegui deixar isso lá. Totalmente. A empresa não é minha. Eu não tinha stock option da empresa ainda. Eu ia ter. Imagino que você deve ter virado umas noites ali, alguma coisa, trabalhado de fim de semana. Eu fazia call meia-noite, porque aí eu peguei a Austrália para atender. Ixi, aí eu tinha que fazer 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã. Mas, valeu super a pena. Então, não fica olhando o resultado. Mas o que eu ganho com isso? Eu acho que tudo bem até você pensar o que eu posso tirar de positivo disso. Sim. Seja financeiramente, seja uma promoção que esteja atrelado a alguma coisa financeira. Às vezes você faz uma movimentação lateral, você não ganha mais, mas você ganha reconhecimento. Então, cara, eu acho que, pelo menos esse é um pouco do meu perfil. Assim, eu sempre procurei nas empresas que eu trabalhei questionar. Cara, por que isso é desse jeito? Você, por exemplo, desde que você tinha 2 funcionários lá que você pagava, hoje você tem 70. Você conhece os 70 ou é impossível? Você já está numa era que você não consegue... Você conhece os 70? O nome de todo mundo? O nome de todo mundo, sim. Então isso você proporciona até essa abertura que você estava falando, né? De a pessoa chegar... Rodrigo, chega aí. Não sei o quê. Exato. Isso, eles se sentem à vontade. Sim. E posso te falar uma coisa? Aí já vamos entrando um pouco em algumas questões que eu acredito muito, assim, que cara, pessoa boa gosta de trabalhar com gente boa. Atrai, né? Então assim,
faça de tudo para manter essas pessoas que questionam, que levantam a mão, que perguntam. Porque a maioria não pergunta, né? E não questiona e faz a cartilha ali. A cartilha, fui contratado para fazer isso, vou fazer isso do jeito que me ensinaram. Não, questiona, pergunta e tal. Por que eu tô falando isso? Porque quem perde é a empresa. Quando você vê pessoas como essa saírem, e já aconteceu com a gente, é muito doloroso. Porque, você perde pessoas boas por N motivos. Mas você perder pessoas boas porque você não deu ouvido, não deu voz a elas, eu acho isso que é muito ruim, assim, e é muito doloroso, porque... E tudo bem, cada um tem seu tempo ali, às vezes a pessoa recebeu uma proposta para ganhar o dobro. Sim, Mas se você consegue criar um ambiente que a pessoa vê essa oportunidade, que você não promete coisas imediatistas, mas que você consegue mostrar um médio... Plano de carreira, né? A gente não chama de plano de carreira, é plano de desenvolvimento. E eu acredito muito nessas trilhas. As pessoas têm interesses individuais. Então, como é que você estimula... Você vende isso, né? Você não prezar por isso. Exato. Né? Que é o respeito à individualidade e à diversidade, que é um dos nossos valores lá, que é um dos pilares da nossa cultura. Então, cada pessoa... Você tem as suas trilhas de conhecimento lá, por exemplo. Então, dentro da linha de produção, tem lá as trilhas. Beleza. Mas e se essa pessoa quiser fazer uma trilha de marketing para futuramente ter uma oportunidade em outra área? Beleza. Mas não é... você dá para ela a cartilha que ela tem que seguir, mas estimular que ela siga alguma cartilha e que no final disso ela compartilhe, documente e treine outras pessoas. Então, pensa assim, ó. Eu sou o Rodrigo, trabalho na linha de produção, fazendo invase lá, sei lá, ou produzindo as bases dos produtos. Beleza. Mas eu tenho vontade de trabalhar com marketing. Performance, mexer nas plataformas Meta, Google e tal. Legal. Você fez alguma trilha disso? Fiz. Então compartilha com as outras pessoas. Porque normalmente você dá a trilha que a pessoa tem que seguir para aquilo que ela faz. Mas é aquilo que a gente estava comentando. Como ela tem outros interesses, como é que você dá um direcionamento de não tem problema, vai lá, faz o curso que você quiser, desde que você traga para dentro da empresa e compartilha com as outras pessoas. Né? Aplica, cria um projeto fictício, como é que você resolveria esse problema? Acho que é um pouco disso da onde a gente quer chegar futuramente. Ainda não está no estado da arte, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. E você tem as fichas técnicas, tudo mapeado, processo? Hoje em dia vocês documentaram isso? A gente documenta, Você falou, vai lá, faz, documenta. A pessoa tem essa chance de, vou criar um tópico aqui novo. Você tem uma coisa que eu aprendi, cara. A Pipedrive, ela foi comprada por uma empresa chamada Vista, que é um fundo de investimento grande e tal. A Vista chegou, eu nunca vou esquecer, um dia os caras chegaram e falaram assim, parabéns, vocês fazem um hambúrguer gourmet como ninguém. Só que agora vocês vão fazer hambúrguer desse jeito aqui, ó. E colocaram uma cartilha, que eles chamam de playbooks e templates. Playbook, sei. Então, o playbook é... Playbook de vendas, tem muito em vendas. Né? Exato. Como é que a gente vende, quais os tipos de argumentos. Objeções, rebater, não sei o quê. E template é, saindo do playbook, como eu executo aquilo que foi dito, falado, conversado, etc. Então, eles trabalham muito dessa forma. Cara, assim, eu fiquei impressionado e a gente... Te abriu a cabeça isso aí. Você falou, nossa... Cara, eu acho assim... A Amazon trabalha muito assim, né? Tem um wiki interno, que é tipo um Wikipedia deles, né? E, normalmente, pelo que um amigo que trabalha lá me disse, é assim... Você não pode interromper outra pessoa para perguntar onde eu consigo um copo d'água? Tá documentado lá. Então, você já procurou você já procurou no Wiki? Não. Então procura depois. E se você não achar e descobrir como faz, você documenta. Sim. Então, isso mudou, assim, tanto a forma que a Amazon... Eu admiro muito, assim, a Amazon e tal. Assim, por cliente no centro, como os caras cresceram, assim, a parte de... Não quero ficar com o seu produto, não quero ficar com o seu dinheiro. Cara, qualquer questionamento, o dinheiro tá na conta. Depois resolve. Mas o produto, não sei o que lá. Então, eu acho isso fantástico. Mas, tirando noves fora, voltando lá pro tema, essa parte, assim, de documentar as coisas, eu acho fundamental, porque não é... A empresa
não é minha, assim, não é só minha, entendeu? A empresa, ela tem que evoluir. Em algum momento eu vou olhar para outras coisas e não vou conseguir mais olhar para aquele processo, mas você precisa ter certeza de que tem alguém documentando aquilo que vem sendo feito, melhorando as outras coisas que haviam sido documentadas, entendeu? Então, como que a gente vendia lá em 2019? Como que era o formulário da Just for You em 2019? Quais eram as perguntas? Então, o que você vai fazer? Você vai parar o Alex, que é o diretor de P&D hoje, vai chamar ele, Alex, qual que eram as perguntas? Puta, precisa resgatar, tá naquele Excel, naquele documento. Cara, perda de tempo, você perde histórico, perde todo... E é um pouco daquilo que a gente falou lá. Eu acredito que a empresa tem que ser fatiada em 3. Legado, presente e futuro. Legado que legado parece que é o que passou, mas na verdade, nessa ideia que eu tô tentando colocar aqui, é assim, legado é o que a gente faz hoje. Meta hoje, meta por canal, quanto que a gente vendeu em cada canal, que canal que performou bem, canal não performou legal. Como é que a gente... Beleza, isso é o que a gente tem que olhar hoje. Esse é o legado, porque se você está fazendo hoje, já está meio que atrasado. A ideia é meio que essa. Presente é como eu melhoro tudo que eu faço hoje. Como eu melhoro, quais são as engrenagens, quais são as peças, o que eu tenho que mexer. Se eu melhorar, que é aquilo que a gente falou, 5%, 10%, já ajudar lá na frente. E futuro é o que pode matar o meu negócio, o que pode transformar o meu negócio. Então 70% legado, que é porque todo dia tem meta, né? Meta, tem que vender, tem que fazer alguma coisa, tal. Então 70% aqui, 20% melhoria desses 70% e 10% dedicação de tempo total ao que pode transformar ou matar o nosso negócio. E tem alguém que se dedica assim? Como que faz isso do futuro? Pode ser que meus sócios me matem depois. Eu gosto de estar nos 10, tá? Ah, é? Eu gosto de estar... Você é o cara que olha pra frente. Não, mas eu gosto. É mais o meu perfil de me relacionar. Quando o Steve Jobs fala de conectar os pontos, lá no discurso de Stanford, talvez hoje eu entenda o que ele quis dizer no meu dia a dia ali. Eu tento aplicar isso, que eu não sei o que vir aqui no podcast com você pode ajudar a Just for You, mas eu tenho certeza que em algum momento lá na frente a gente vai se conectar de N outras formas. Sim. E a gente vai se ajudar, eu vou indicar outras pessoas para vir aqui, você vai lembrar da gente, vai indicar alguém para conversar comigo, e as coisas vão acontecer. E é o intangível. E tem pessoas que dizem que isso é perda de foco. Ah, não, a pessoa não tem foco. É que normalmente ela está trabalhando onde ninguém consegue enxergar. E nem eu mesmo às vezes consigo enxergar, mas eu tô fazendo curso, tô tentando trazer coisas de fora, metodologia e tal. Puta, mas a gente não tá aplicado para aplicar agora. Essa metodologia. Legal, mas tá aqui, tá documentado, tô compartilhando. E é o que você falou, conhecimento nunca é demais, né? Então tá ali, tá sendo trabalhado. Os 20% é onde eu gosto de estar ali nos 10. Os 20%, eu acredito muito que é o papel hoje do CEO / né? Tudo bem que o CEO acredita em que transitar entre os 20% e os 10% ali, entre o presente e o futuro, mas é visão, cultura e caixa, né? Então, é olhar, como é que a empresa está performando, como que a gente pode otimizar, então caixa, né? Como é que as pessoas estão se sentindo nesse ambiente, para onde a gente está indo, tá todo mundo falando a mesma língua, todo mundo documentando, tá todo mundo, os meus diretos estão dando feedback, estão fazendo one-on-one, enfim, os processos estão sendo bem aplicados e documentados e tal. Então, isso é visão / cultura, né? Aliás, a visão esbarra um pouco no futuro, mas cultura a gente acha que é só como a empresa funciona, aquele momento legal, ou é trabalho do RH, sei lá, de alguma gerência. Não, cultura, cara, é dar segurança psicológica para as pessoas. O que aceitamos, o que não aceitamos dentro da empresa. Como é que a gente dá feedback? Como é que a gente faz o one-on-one? Quais são os valores da empresa? Qual é a missão? Qual é o propósito da empresa? Isso está sendo comunicado constantemente. Isso tudo é cultura. E aí tem o legado, que é a galera que trabalha ali no dia a dia, que tem os seus entregáveis ali. A produção está entregando legal, os kits estão saindo em dia, tem algum problema? Como é que está a parte de reclamação / devolução dos produtos? Time de atendimento, como é que está o SLA?
Então é olhar para isso e otimizar. Então um pouco do que... E fala sobre vocês terem crescido rapidamente, né? O que você atribui esse crescimento rápido? Eu vejo muito falando do marketing, né? Porque tem que ter um bom marketing, porque tudo sai daí, né? Da Sim, divulgação. sim. Eu existo, né? Começa, olha, eu existo, eu faço isso, eu tenho aquilo. Como que foi assim? Quando você percebeu, falou, meu, pegamos a trilha do sucesso, é aqui. Quando foi esse momento? Foi... Primeiro eu vou atrelar isso diretamente a pessoas, tá? Se não fossem as pessoas que passaram por hoje até a gente e que estão com a gente até hoje, algumas delas e boa parte delas, a gente não teria conseguido, eu acredito, assim. Então, eu, de novo, trabalho em equipe, é fundamental. Então, cada um fazer muito bem a sua posição, se precisar correr pelo outro, dar carrinho quando tem que dar carrinho, comemorar e vibrar na hora que tem que vibrar. Então, eu atrelo esse sucesso e tomara que ele continue acontecendo, porque a gente merece, a gente como equipe, né? A Just For You merece, né? Eu acho que realmente a gente conseguiu... Eu falo muito eu acho, mas eu acredito muito que realmente a gente fez uma coisa muito legal. Pô, trazer personalização de cosméticos para a América Latina, ser pioneiro nisso, desafiar status quo, uma empresa fundada por homens, vendendo no mercado majoritariamente, assim, feminino, de beleza e tal, né? Então, e a gente tinha licença poética para perguntar as coisas, porque a gente não tinha a verdade absoluta, entendeu? Que é aquilo que a gente falou, da dor. Essa dor é minha, pode ser que seja de outras pessoas, eu vou fazer. Não, a gente foi pelo caminho total contrário. Eu vou empreender no mercado que a gente conhece o processo industrial / farmacêutico, mas a gente não conhece nada do público e tudo mais. Então, a gente perguntou, podia perguntar, curiosidade. Então, como é que você compra? Como é que é o processo de decisão? Se você pudesse personalizar, você personalizaria sim ou não? Enfim. Então, eu atrelo muito esse sucesso a pessoas. E, claro, tem toda uma questão da máquina de vendas que a gente fala, né? Que é uma engrenagem entre investimentos que são pagos, orgânicos. Então, como as pessoas te encontram, como elas consideram, né, comprar o seu produto. Tem uma ferramenta bem legal, chama HubSpot. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Eles têm uma metodologia lá que é um flywheel. Que eles falam que para você crescer, você primeiro precisa... Você tem que encontrar essas pessoas. Você tem que engajar essas pessoas. Elas têm que considerar comprar o seu produto. Elas vão comprar o seu produto e pode ser que elas gostem ou não do seu produto. Tudo isso é um ciclo de comunicação, de retenção, de engajamento com esse público. Então, isso ao longo do tempo, por mais que você tenha N metodologias, N processos e tudo mais, N formas de fazer isso, cara, é muito do entrevista. Nós co-criamos muito com o nosso consumidor, então a gente não lança produto na nossa decisão. Não, agora tem que ser lançado esse produto. Não. Base de clientes. Estamos cogitando aqui, pensando em alguns produtos e tal. Quais que vocês considerariam comprar? Quanto que vocês pagariam por esse produto? Então tem toda uma pesquisa de produto, de preço, de comunicação. A gente manda os produtos para as pessoas testarem que participaram do processo de cocriação. Elas avaliam. Se tiver ok, testado e tal, e tudo mais, teste de estabilidade, que aí passa por N outras coisas, aí sim a gente lança o produto. Então, por isso que eu atrelo muito esse sucesso, esse crescimento rápido, às pessoas que se engajaram também tão rápido com a gente. Mas eu digo, as pessoas, claro, elas promovem algumas coisas, mas essas coisas, quais foram as coisas? Foi marketing? Foi um departamento comercial muito bem montado? O que foi? É a estrutura que a gente chama de growth, né? Growth então, toda a parte... Hacker. Desculpa. Toda a parte de marketing, né, na verdade. Então, tom de voz, como vender, para quem que a gente vende. Então, mas foi montado isso desde o começo? Desde o começo. Sim. Vocês se preocuparam com essa área? Sim. Com certeza, né? Como foi isso? Explica a gente cresceu muito, primeiro, por meio de influenciadores, né? A gente conseguiu... vocês investiram em influencers? Muito. A gente chegou a fazer $500 mil num dia investindo em uma única influenciadora, entendeu? Ah, é? Sim. Então, no mês, né? Desculpa, não no dia, mas no mês. Então você pegou uma influenciadora, pagou lá X e trouxe 10, 20, 30 X. É? Hoje é mais difícil, né? Porque
Pulverizou. Exato. Mas Isso a gente foi conseguiu... em 2019 que vocês fizeram? Não, 20. 19 e 20. 19, 20. Começamos em 19, fomos... Aí poucas marcas ainda faziam. Depois na pandemia aí todo mundo começou a fazer live e tudo. Então, aí que isso foi uma catapulta, vamos dizer assim. ajudou bem. Ajudou bem. Super. Aí, então, é claro que eu até falei com o Luciano Minto, né? Acho que você viu o podcast dele Eu falei, é um negócio de sorte, porque ele estava falando que apareceu uma oportunidade de captar vários processos e ganhar uma grana em cima disso, né? Nesse ponto, você considera também que tem que ter uma sorte, tem que ter uma... Aí ele falou, não, sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Exato. Né? Sim. E tudo bem, mas você enxergou, talvez você pesquisou e falou, se a gente puser grana nessa influencer, vocês devem ter colocado em mais, óbvio. Mas ali pode ser um jogo bom. Pá, e pegou. Essa hora aparece para todo empreendedor, pode aparecer, ou de repente, que você falou, ajudou bem, tipo, foi um catapultador. Não, ajudou bem, importantíssimo aí. Foi importantíssimo, mas eu acho que o que ajudou mesmo foi o pós-venda depois, sabe? Conseguir manter o engajamento com essas pessoas com relação à nossa marca. Recompra. A gente não fala recorrência, né, no nosso segmento, a gente fala recompra. Cosmético a gente olha muito para recompra, não tanto... A pessoa não vai comprar o seu produto todo mês, porque ele também não acaba todo mês. Depende como usa, enfim. Tem o lance de testar também outros produtos, tem outros lançamentos. Por isso que o mercado lança muito... Agora o sabor tal, agora não sei o que lá tá. Para dar uma mudada, né? Senão... Muda a roupagem. Às vezes é a mesma composição, só muda a roupagem. Isso é bem comum. Inclusive tem plataformas que mostram quais características mudaram em quais produtos naquele lançamento. E tem marca que muda assim, de todas as linhas de produtos, tipo, muda 5, 10%. Só muda a roupagem, muda a forma de comunicar e tudo, mas é praticamente o mesmo... A composição em si do produto é a mesma. É uma estratégiazinha nova, já manjada, óbvio, né? Para quem está no mercado. Mas então isso foi a montar um departamento comercial muito bom, uma equipe de marketing, vocês têm interno, vocês têm agência? Não, tudo interno. Tudo que a gente terceiriza é como se a gente espelhasse internamente. Então, mesmo que eu trabalhe com uma agência, não é a agência que dita... O que você quer. É a gente que dá o tom, dá o ritmo, e sempre tem um especialista do nosso lado acompanhando o que a agência faz. Para a gente absorver esse conhecimento, porque a gente não quer ficar na mão de ninguém. Entendi. Né? E o nosso produto também é bem específico, personalizado e tal. Então, tem uma série de características ali em comunicação que a gente preza muito. Então, normalmente a gente espelha esse conhecimento. Não é um produto que você pode ir na mão de qualquer agência e falar, vende aí, faz minha parte de mídia paga aí, de performance, né? Sim. Então, a gente gosta muito de acompanhar e de aprender. E outra coisa, as agências, elas são municiadas primeiro de todas as atualizações dessas plataformas, né? Meta, Google e tal. Sim. Então, é uma forma também da gente acompanhar o que está acontecendo, o que vai mudar, políticas que vão mudar, modelos de como era feita a mídia e agora como que deve ser feita. Então, a gente também usa muito para aprender. Mas acho que o gatilho foi, a parte de influenciadores, ajudou muito no awareness da marca, então que as pessoas tivessem acesso, conhecessem qual era a nossa proposta, o que a gente queria fazer, né? Como marca, né? Como empresa. Então isso foi uma das coisas. E aí acredito também que teve toda uma estratégia de CRM, assim, de relacionamento com o cliente em N plataformas, e-mail, WhatsApp, mensagem normal mesmo, SMS. Então, várias outras coisinhas que vão complementando essa interação do cliente com a marca, sabe? Mas como a gente estava muito preocupado em crescer exponencialmente, sair de 200 mil de faturamento para 1,5 milhão, depois para 8, depois para 20, que foi o que aconteceu, aí realmente são mecânicas que vão impulsionando esse crescimento, e aí, é claro, vai ficando mais caro também manter essa máquina de pé, né? Sim, mas é ela que está trazendo, né? É ela que traz o cliente, né? É interessante ouvir isso, porque quase ninguém pensa em
montar uma boa equipe comercial, de repente o marketing também acaba deixando... Tá tudo pronto lá, mas falta o marketing. Aí quer pagar barato no marketing ou não tem grana para investir. A gente lá na agência, na Conteúdo Conecta, ouve muito isso, né? Que a pessoa, às vezes, ela gastou com e-commerce, gastou com produto, tal, estocou, não sei o quê. Quando chega lá, pimba. Ó, eu vou te dar 2 exemplos que eu acho que são bem legais e para mim bem emblemáticos. Eu tive a oportunidade de certa forma, vivenciar. Na Pipedrive, no primeiro investimento da empresa, no pitch deck lá, estava investimento em produto. E aí o fundo de investimento, hoje talvez não seja tão comum e acredito que eles foram até ousados, mas eu recomendaria prezar por isso. Por quê? O pessoal falou, mas cadê o investimento em marketing aqui? Nós não vamos investir em marketing, a gente vai investir no produto. Não, mas normalmente você investe no marketing, depois você vai melhorando o produto. A gente não vai lançar um produto ruim. Vai construir um produto bom, continuar desenvolvendo um produto bom. E ele vai vender sozinho. Ele vai se vender, as pessoas vão recomendar. A gente quer construir um produto que as pessoas usem e recomendem. E eles conseguiram fazer isso. Então, eu senti que foi ousado, mas eu respeito isso. Sim. Porque, cara, produto bom é produto que as pessoas usam e recomendam. Isso é um produto muito bom. Então, todo mundo... qual que é o melhor software para gestão comercial? O que usam? O que tem que usar. Se não vai usar... Pelo menos falam, tem esse e aquele. Isso. Você tá ali naquele E bolo. usa. E se propõe a usar. E absorva as funcionalidades, entenda como aquele produto funciona e tal. Sim. Então, isso eu acho bem emblemático. É uma provocação que eu queria deixar. Então, tenha ciência de que seu produto realmente é muito, muito bom. Não foi assim que a gente começou, tá? A gente fez MVPs, foi experimentando, e quando a gente captou, a gente investiu muito em marketing e depois foi melhorando o produto ao longo do tempo. Então assim, não é casa de ferreiro, espeto de pau, mas estou dizendo, é um aprendizado. Agora, tem uma outra empresa de alimentação, eu só não vou falar o nome porque é recente, mas eu fiquei encantado. Mas aí já não é a primeira vez founder, né? Fundador de uma empresa. Já estava na segunda empreitada, praticamente indo terceira, já conhecia bem o mercado. Cara, deixou o marketing redondinho. A R&D Station fez muito isso, né? Sim, começou lá toda a content, produção de conteúdo, depois foi aprimorando, lançando, vendo o produto e tal. Então, primeiro você vai esquentando bem aquele público, vai engajando. No nosso segmento, quem fez isso muito bem foi a Glossier, que é uma marca americana, que é da Emily Wise. A Emily Wise, ela tinha um blog chamado Into the Gloss. E aqui no Brasil a gente pode ter um case semelhante com a Julia Petit e a Salve, que é bem legal, por exemplo. Ela tinha audiência, mas a Salve ainda não era uma marca, vamos dizer assim. Depois surgiu a junção desses dois componentes muito fortes. A Julia como, né, excelente profissional que ela é, e o baita conteúdo, e a marca Salve aí tem toda a construção da marca e tudo mais, né? Que é fantástico, um baita case do nosso segmento. E tem a Emily lá fora, que tinha um blog que falava sobre o assunto, e depois os consumidores, os leitores, você tinha que fazer sua marca, você tinha que fazer sua marca, você tinha que fazer sua marca. Aí ela montou a Glossier. Into the Gloss era o blog onde ela escrevia, e aí o Glossier virou depois a empresa dela, que captou, sei lá, $150 milhões, um negócio gigante. Mas por quê? Ela já tinha audiência, foi construindo e tal. Então você tem lá toda a parte, vou investir no produto, ele vai ser muito bom, e são produtos que as pessoas vão usar e vão recomendar, que foi o caso da Pipedrive. E aí tem essa outra empresa que você deixa tudo pronto. Tem a audiência, com todo o material publicitário pronto, produto já testado, agora eu vou lançar. Então, você não vai fazendo conforme as coisas vão acontecendo. Você já está preparado para dar isso. Você já começa grande, entre aspas. Entendeu? Você já está construindo um awareness, as pessoas já vão tendo uma ciência do que é o seu produto e a sua marca. Depois você coloca... É o tal da evangelização, né? Só que já começa pronto, entendeu? Só que já tá marketing tá tudo ok, tudo pronto. Blog sendo alimentado como deve ser,
toda a parte de design, comunicação preparada como deve ser, fornecedores homologados, parceiros homologados, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Então, já começa tudo bonitinho. Isso é mais para, que é o que eu falei, essa empresa tinha caixa, já era um empreendedor que já tinha feito uma saída de uma outra empresa, então ele tinha esse conhecimento, ele falou, cara, eu não tenho problema em queimar 5 milhões de reais. Então, normalmente, quando ele levanta a mão e fala, eu vou começar uma outra empresa, o pessoal, não sei o que é, mas tá aqui um cheque já assinado para você fazer. Então, eu acho que essa é uma forma, no caso, quem sabe um dia, futuramente, se eu for fazer outra, talvez eu comece assim, porque é doloroso você ir fazendo e aprendendo, é muito... Você tem que ficar equilibrando muita coisa, né? É difícil. Você toma muita porrada, né? Mas é gostoso, que aí no final das contas... Muda sempre, né? Você não tem aquela rotina, mas tem coisa que às vezes você quer e não acontece, né? Ou precisa ter a paciência, Exato. Às vezes você não tá com aquela paciência. Exato. Às vezes você não pode ter, né, naquele momento. E eu acho que eu dei 2 exemplos. Um no sentido de, para quem vai começar o próprio negócio ou quer começar o próprio negócio, tenha certeza de que o produto realmente, independente da quantidade de pessoas que estão usando, porque tudo precisa ser grande. Se for serviço que você entregue, né? Exato. De fato que você está prometendo. Começo, meio e fim. Comecei, projetei, entreguei. E a pessoa recompraria, indicaria, legal. Então, qualquer coisa é o dobro, né? De 1 para 2, de 2 para 4, qualquer coisa é o dobro. Você já vai tangibilizando ali como é que você está crescendo ao longo do tempo. Então, a gente não começou dessa forma, a gente foi fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos fazer, vamos experimentar, vamos melhorar. Vamos fazer, vamos experimentar, vamos melhorar. É uma forma. Mas é gostoso, mas eu olharia muito para como a Pipe Drive fez. Cara, eu tô vindo aqui pedir seu dinheiro porque eu quero construir esse produto aqui. Ah, mas e vende, não sei o que lá. Talvez hoje... É que lá era outra época, outro cenário, outra cabeça de quem investiu e tal, mas... Tira esse lance do, tá, mas quem investir vai querer capital, né? Vai querer faturar. Esquece um pouco isso. A provocação é muito de ter ciência do que você está fazendo, do produto, do serviço que você está desenvolvendo, está se propondo a criar e ter certeza de que você é capaz de fazer uma venda, depois 2, depois 4, depois 8, depois 16 e assim por diante. Então, você vai crescendo, que é o que eu falei, qualquer coisa é o dobro no começo, né? Então, e tem esse outro modelo para quem já vai começar um outro negócio. Já com mais experiência e tal, que é... Mas aí requer mais investimento. O cara tem que ter uma grana, né? Ou saber dividir ela, né? Ou saber dividir e explorar bem isso, né? Minimamente já estou preparado aqui, com tudo pronto. Comunicação, produto, tudo azeitadinho, testado e tal. Porque eu sei até quando eu posso ir, até onde eu posso queimar. Não é mais tudo ou nada, entendeu? Eu já estou preparado para queimar até isso aqui. Eu sei quanto tempo leva, consigo crescer devagarzinho, não preciso fazer correndo de qualquer jeito. O tipo de business, ele é... Por exemplo, ele vendeu uma vez, né? Isso te deu um trabalho para conceber uma fórmula especial para aquela pessoa, entregar, personalizar, entregar? Pra caramba. Então, assim, você teve um trabalho mas num produto já se paga ou não? Num produto já se paga. Um só já se paga. Um só. Ok, aí vou seguir. Produto, um kit, né? Vamos chamar, porque não sei como 85% da nossa venda, de 80% a 85% da venda, é um kit com 4 produtos ali no mínimo. Ah, entendi. Então, que é o shampoo, condicionador, o livinho, uma máscara, ou um antifreeze, ou, né, ou um ou outro. Entendi. Mas o shampoo e o condicionador... certeza. Certeza. Então, normalmente... Então, aí vendeu. A pessoa pegou. Vamos dizer que ela não quer mais comprar. Bom, mas você já respondeu porque você falou que pagou-se na primeira. Mas o investimento CAC, vamos chamar assim, porque vocês devem ter lá o CAC. Total. Contando o CAC também se paga? Sim, com certeza. Ah, é? Sim. Na primeira compra já. Bacana. Porque às vezes, por exemplo, que você não vende um produto de ticket tão alto, vamos dizer. Mas, por exemplo... Eu estou até pensando na gente, na Conteúdo Conecta. É um serviço. Então tem uma recorrência mensal, um FII mensal. Legal. Então a pessoa não decide assim, não é uma coisa, vou comprar. Sua venda é mais de médio prazo. Sim. Assim, médio e longo prazo. Ciclo de venda. E às vezes a pessoa também acha que está preparada e a gente também olha e fala, olha, pode ser que a gente consiga
prepará-la, a gente vê a imaturidade no começo, vê mesmo, que nem eu te exemplifiquei, né? A pessoa gastou tudo que tinha, às vezes você vê que o produto sem grana tem pouca atração, ele não tem diferencial nenhum, ele é mais um ali. Não tem grana para pôr no marketing, às vezes o valor dele é mais caro do que um cara que já está estourado no mercado, uma marca, quer dizer. E você fala, cara, isso aqui é difícil, sem dinheiro, né? Milagre, né? Vamos operar um milagre. Mas mesmo assim, a pessoa quer fazer. Às vezes ela quer entrar porque ela, enfim, ela tem que concretizar o sonho. Total. Concorda? Nesses casos, o que você pode indicar para uma pessoa que está num estágio desse ou não tem jeito? Paciência, né? É? Paciência e consistência, né? Tem que ser consistente, cara. Não tem bala de prata. Eu chegar aqui e falar, ó, faz isso, isso e isso que vai dar certo. Até pela experiência própria, são vários fatores que acontecem, tem um pouquinho de sorte, como você falou, mas são vários fatores que vão se conectando, sabe? Tá com um parceiro correto, fazendo na consistência correta. Porque é o que eu falei, ou a gente abandona no curto prazo, porque vê que não tá... Ou fala, puta, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo pelos próximos 24, 36 meses. Então tem um plano. Então, tá, mas a consistência pode ser uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, um trabalho de conteúdo, uma publicação, uma entrevista, tô dando um exemplo, né? Sim. Ou como a gente fez aqui, ó, fecha o mês com um pacote, uma série de pessoas já agendadas e tudo mais. Então, mas com consistência. Pô, tá nítido na plataforma que você consome o conteúdo, a quantidade de pessoas, a consistência das entrevistas. Quanto tempo você está construindo isso? Sim, então, e demora, né? Demora super. Não é um resultado... E você se frustra no começo. Você fala, pô, poucas views, poucos inscritos, mas... Isso, e para nós também é difícil manter hoje uma estratégia baseada só em influenciadores. Sim. Justamente por isso. Sim, porque já banalizou, né? E emplacou naquele período. Hoje, talvez, tem que ser muito mais consistente. Tem que ser outro... A compra por impulso online diminuiu. Tem a marca lá, por exemplo, da Virgínia, super famosa, a WePink. Pô, vendeu, sei lá, 10 milhões, 12 milhões de reais no final de semana com live commerce. Pô, tá aí uma outra estratégia. Foi lá, fez a live e falou, pessoal, produtos limitados é para comprar só hoje. Ou seja, gera um senso de urgência, de escassez. Mas aí ela já tem uma audiência, enfim, aí começa. Que é o que a gente falou da audiência. O pessoal fala, exato. Um cara Zé ninguém, assim, no mundo ainda dos business, né? Tá. O cara tá chegando e tal. Às vezes pegou uma rescisão de um lugar, abriu um negócio que ele sempre quis. Mais isso, tem muito empreendedor no Brasil desse jeito, né? Total. Mas voltando lá na parte da consistência, de você olhar um pouquinho mais no longo prazo. Acho que esse período de Just For You, assim, até tô lendo um livro bem legal, chama Antifrágil, que eu ganhei do meu cunhado e da minha cunhada de presente. Até por momentos turbulentos que você acaba passando ao longo desse período, quanto você vê que, cara, as coisas são no longo prazo, cara. São, né? As consistentes, né? Não quero filosofar aqui, mas você fica juntando, tipo assim, cara, um bebê, o Rafa, 9 meses, aí nasceu, aí depois, pô, aprendeu que estava fora da barriga da mãe, depois foi entender o que era a casinha dele, depois foi entender o que era dormir sozinho, depois foi entender o que era a mamadeira e não o peito, depois foi entender o que era comer papinha, depois comida, depois fruta. Então, sabe, só, às vezes você olha ao redor e você, não, a empresa, cara, vou contratar a empresa tal para fazer a parte de conteúdo para mim, vou contratar a agência tal e eu vou... eu terceirizo tudo e vejo tudo andar da janela, né? Exatamente. Olha a fábrica. Exato. Então, cara, eu acho que as coisas têm que ser um pouco mais de longo prazo, tem que ter mais consistência. Infelizmente, assim, não é todo mundo que vai conseguir fazer uma puta captação de investimento e não sei o que lá, mas, cara, assim, acredita no projeto, tem o modelo de captação que todo mundo fala que é o Family and Friends, né? Família e amigos. Então, às vezes é uma forma de você ver quem realmente acredita, quem tá com você.
qual o seu apetite para isso também, porque quanto maior, né, as captações, quanto maior o faturamento, quanto maior a quantidade de pessoas envolvidas, o risco é proporcional. Não diminui o risco você ter um fundo de investimento, entendeu? Pelo contrário, a sua obrigação, você só está dividindo esse risco com alguém, compartilhando aquele sonho, alguém injetando uma gasolina no seu carro ali para você poder andar mais rápido, talvez mais rápido, talvez com um pouquinho mais de segurança. E vem mais peneirado, né, para você investir. Sim. Você tem já grandes ideias ali, né? Total. Planando e você, deixa eu ver, isso aqui parece ser bom. Tal, total. E aí é poder de execução também, entendeu? No final das contas, as pessoas olham muito para isso também. Quantos softwares de gestão comercial você acha que existem no Brasil? Nossa. E aí fora os nichos. Aí agora tem nicho para tudo, né? Tem. Fintech. Agora tem fintech para gamer, fintech para estudante de universidade particular, fintech para estudante de universidade pública. Aí o governo agora entrou na corrida pelos aplicativos de mobilidade lá para concorrer com os outros aplicativos que existem. Então, as coisas começaram a ser nichadas, outros órgãos e empresas estão vendo oportunidades em outros segmentos. Então, assim, é difícil você falar, faz isso que você vai ficar muito... Não tem receita, né? Não, e outras vezes você nem tem saída também do seu negócio, entendeu? Pensa que você está construindo um negócio para a vida, não para você vender para alguém ficar milionário, entendeu? Não é assim que... esses caras estão lá até o Mark Zuckerberg, você acha que ele, sei lá, largou-se? Não, né? É o Larry, o Sergey do Google, sei lá, esses caras estão lá, estão voltando para os negócios deles até hoje, então, cara, no final das contas, eu acho que você tem que ter muito tesão pelo que você está fazendo também, sabe? Porque se você fazer um negócio pura e simplesmente por dinheiro. Aí é melhor você pegar a sua rescisão que você falou, vai lá abrir uma conta numa corretora e... Tentar fazer uns Tenta fazer alguma coisa, exato. Não, e aí aprende, exato. Eu acho que é menos isso, tá sozinho, você não tem que empregar ninguém, que é super arriscado. Né? Toda essa... Tudo que envolve uma empresa, assim, é super arriscado. Se pegar um empréstimo e ficar como devedor solidário. Então, cara, não é... Então, não adianta você ver só os louros e tudo mais. Então, é bom falar sobre problema também. É bom? Não, é ótimo, né? Sobre risco. E você acha que o Brasil, ele poderia ter mais o empreendedorismo entranhado na sociedade de alguma forma, seja na educação ou até em mídia? Cara, eu acho que você tocou num assunto importante para mim e eu queria deixar esse recado. Eu sou filho de pais professores, né? Então, sempre tive esse contato e até hoje em dia, né? Até dá um pouco até de emoção falar, porque o cenário, você vê esse negócio nas escolas e tal, cara, que puta coisa triste. Mas não queria falar disso. O que eu queria falar é que a gente precisa disso, entendeu? Então, cara, incentivar, ter... E não vou falar só de empreendedorismo, não, tá? Vou falar de política também. Então, Sim, os grêmios estudantis, voltar a entender, sabe? Debater política de uma forma, cara, não... Hoje um adolescente pode tirar um título de eleitor, cara. Não, mas e você vê guerra, né? Assim, exato. Muita euforia, né? Quando vem um assunto, chega até perder a amizade, né? E fica polarizado. E no final das contas a gente não sabe nada do que acontece. Fica falando besteira. Nada. Assuntos irrelevantes, né? Geralmente são assuntos que não levam ninguém a nada, se for ver. Nada. E a nossa margem de manobra ali é zero. É zero, né? Então, mas é zero hoje. Então, eu acredito... Por isso que a sua pergunta... Queria deixar esse recado. Assim, quem puder, quem tiver condição financeira, social, sei lá, qualquer coisa que puder incentivar alguém a... É o give back que a gente fala. Por isso que lá no começo você falou, você faz tudo isso e tal. Cara, um pouco de... Como é que eu devolvo um pouco do que eu aprendi para outras empresas, para outras pessoas, envolvendo uma transação financeira ou não, entendeu? Então, assim, poxa, eu acho que isso tem que ser genuíno, a gente tem que, sabe, ser um pouco menos egoísta. A escola, sim, precisa voltar a falar de política, menos química, física e matemática e mais política, mais economia, mais empreendedorismo. Na verdade, eles falam só que puxado para uma
um viés. O viés que ele acredita, né? Exato. Isso totalmente errado Exato, também. exato. E, pô, você pode até dar... É que hoje a gente não consegue nem fazer discernimento da opinião de quem tá falando aquilo, né? Não dá. E comunicação é uma via de mão dupla. Isso eu aprendi Sim. na faculdade de Relações Públicas também. Então, cara, assim, se você emite alguma mensagem, você tem que estar disposto a ouvir o que vem do outro lado. É um debate sadio, né? Um debate sadio, conversa. E eu acho que a escola tem a obrigação, e um dia, quem sabe, futuramente, eu tenho algumas coisas que eu tenho vontade de fazer relacionada à educação. Eu não sei se é ainda relacionado ao esporte, que também me ajudou muito na vida. Sim. Mas ou relacionado... Você gosta, né, já? Assim, eu sou... por exemplo, alguma coisa com atletas paralímpicos, não sei, alguma coisa assim, cara, porque eu acho que eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que tem síndrome de Down. Cara, ela conseguiu se aposentar agora, então ela teve, se eu não me engano, acho que são 22 ou 23 anos de contribuição, cara. Olha só. Trabalhando com síndrome de Down, trabalhou no McDonald's, trabalhou no Saint Marché, se eu não me engano, trabalhou numa escola que a minha mãe dava aula, porque, cara, tem que dar condição, sabe? Claro. Tem que mostrar... E tem que ter, sim, inclusão, tem que ter, sim, falar sobre política, tem que ter, sim, falar sobre empreendedorismo, cara, sobre, assim... Porque é justamente... Sobre como lidar com dinheiro. Sim, finanças. Independente do montante ali, como lidar com isso, cara. E muita gente critica, porque já está tendo, em comunidades ensina a investir. Aí fala, o cara não tem dinheiro nem para comer, o nego tá indo lá querer ensinar o cara a investir, mas tá errado esse pensamento, porque ele pode vir a ter, né? Então, ele aprendendo a lidar com dinheiro, ele vai contaminando, vamos dizer assim, todo o redor dele também para incentivar isso. Isso vai ter o quê? Menos... vai ter uma redução de desperdício, enfim, vai ter menos desperdício. Total. A gente vai vendo pessoas crescendo, né? Para a família, para os pares ali em volta. E no final das contas a gente volta, eu acho, com exatamente o que você falou, o motivo pelo qual a gente fez a Just For You e o motivo pelo qual outras pessoas também empreendem. Eu faço isso não faço isso para ter um benefício pessoal lá na frente, de vender empresa, de fazer um IPO. Eu tenho que sim olhar o lado profissional, mas eu faço isso também eu me sinto bem quando eu chego em casa, meu filho, minha esposa, sabe, minha família. Dever cumprido. A geração de emprego. Sim. Entendeu? Sim. É o lado social que você contribui. E um pouco do básico nas coisas. Entendeu? Vamos colocar um pouquinho básico nas coisas. Olha quanto emprego, às vezes, a pessoa que está ouvindo a gente tem lá 30, 40, 50 funcionários. Pô, legal pra caramba, cara. Pô, super legal. Tem 10, já emprega uma pessoa. Pô, sim, legal pra caramba. Já tá fazendo um puta papel. Continua, e eu tenho certeza, buscando as coisas, se preparando, estudando, assim. Infelizmente, eu acho que, sei lá, é meio que um funil, sabe? Tá todo mundo aqui, depois você vai algumas pessoas conseguem vir para cá, depois poucas vão saindo do outro lado, assim, tipo, puta, fundei um banco que é o querido do Brasil e tô... é mínimo, né? Cara, assim, quantas fintechs tem, cara? E quantos vão virar realmente o que virou? Então, eu sou um entusiasta disso, assim, sabe, cara? Eu acho que não tô aqui também pagando sabe, como eu te falei, o lado, imagina, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro também, né? Com isso certeza, fato, cara, né? mas assim, e o que eu gero? Ou o que eu gerei para conseguir ganhar isso que eu tô ganhando hoje, sim, entendeu? O que você trabalhou também, né? Não, o que aí você ralou. Pega os funcionários, aí você pega a família dos funcionários, você pega os fornecedores que você trabalha, os bancos que você tem parceria, os clientes. É todo um ecossistema, né? A gente já fez mais de 3 milhões de fórmulas únicas. Olha aí. A gente tem mais dado... Quantos clientes atendidos? Você diz... clientes ativos, únicos, vamos dizer assim? Únicos. Uns 400 mil, 450 mil. 400 mil? Venda, olha. Aí você pega, por exemplo, fazer mais de 3 milhões de fórmulas únicas. Hoje a gente tem mais dados sobre rotina, desejo e necessidade de cada pessoa do que qualquer empresa grande aí do nosso setor. Qualquer uma. Nossa. Então, porque aí, olha quantas pessoas a gente se relaciona. Então, olha quantas coisas a gente não pode prover para essas pessoas, financeiramente ou não. Então, a gente hoje, a Just For You é fonte para
É um case, né? Não, é fonte, digo, de informação. Sim, total. Pô, pessoas que têm cabelo curto, tem uma dieta balanceada ou não? Tem uma dieta sem restrições ou não? Que tipo de esporte as pessoas de cabelo curto mais fazem? É indoor ou outdoor? E que efeito essas pessoas querem dar no dia a dia delas no cabelo? Assim, como elas querem se sentir? Então, tipo, elas querem fortalecimento, querem brilho, querem hidratação. O que essas pessoas querem? A gente tem isso. Então... um banco de dados... Então, beleza. Aí a gente voltou pro negócio, mas assim, eu acredito que muito no final das... E quando a gente tem um problema, e você também, como eu já tive, e tem outro, um amigo próximo também, pô, passou por uma puta depressão, aí você vê o que realmente importa. Então, não tô dizendo que as pessoas vão passar por isso, mas tô dizendo, cara, no final das contas, no final de semana, qual o seu momento mais legal? Pô, um churrasquinho ali. Com os amigos, eu te falei, eu jogo bola 2 vezes por semana. Cara, quer me ver feliz, jogar um futebolzinho e depois tomar uma cervejinha e comer um churrasco com a galera. Ali. Cara, eu não preciso estar na Califórnia, fazendo uma degustação de vinhos especiais. Mirabolante. Cara, eu tô, sabe, pra mim ali é ótimo. Sim. Papo, pessoas super de diferentes... Pessoas simples, cultura. tal. Não, tudo... Eu digo... Não, papo lá ali. Papo, gente de diferentes idades. Tem um cara de 60 anos joga bola com a gente até hoje. Aí tem uma galera mais nova de 30, 20 e pouco. Senta todo mundo ali, cada um conta a sua história. Cara, acho que a gente tem que se apaixonar mais pela... De novo, parece clichê, mas se fosse clichê, não seria clichê. Se ele tá vivo até hoje. Né? Exatamente. Então funciona, mas aproveitar um pouco mais a jornada, cara. A gente aposta muito no futuro, aposta muito na venda da empresa, na venda da empresa ficar grande, de você ficar assim ou ficar assado ou não sei o que lá. Cara, aproveita a jornada. Ou às vezes não é nem bom crescer. Eu já ouvi também de amigos que o cara falou, cara, eu não quero crescer, eu quero ficar desse jeito. Porque às vezes o cara não quer ter experiência de ter 50 funcionários, o cara fala, eu quero ter 10, pra mim já tá muito bom. Exato. E é cada um na sua, cara. Exato. Não é porque você não cresceu aos olhos dos outros. Pra você já é sucesso. O que é sucesso? Exatamente. Ficou muito duvidoso agora. O que é ter sucesso? Exatamente. É o que você falou. Sucesso pra mim é o poder estar com meus amigos, tomando uma cerveja, comendo um churrasquinho. Poder dar banho no meu filho quase todo dia. Isso, você estar com o seu filho, porque tem gente que trabalha que nem um cão, não consegue, quando chega em casa o filho já tá dormindo. Exato. Aí você ganha muito dinheiro, mas também não tem tempo de sentar para jantar com a... O cara tem um burnout aí, fica doidão, sabe? Sei lá, você tá ouvindo um monte agora. Sim. Mas é isso, Rodrigo. Então, nós vamos encerrar porque já chegou o horário. Beleza. Você quer deixar o seu último alento aí, a sua última mensagem para... Cara, eu escutei, né, os outros episódios aí, você sempre faz essa pergunta no final. E é um convite, né? Eu vim pensando, tipo, o que eu poderia falar e tal. Aí chega aqui e dá um branco, né? Mas, cara, eu me agarro em algumas coisas, assim, sabe? E tem um tripé de sucesso lá da Just For You, assim, que eu realmente acredito muito nele. Eu queria ler aqui, que é um... Claro. Que é um... Posso pegar aqui rapidinho? Deve ser valioso, vamos lá. Para te falar que eu acho realmente que é importante. Só pegar aqui rapidinho. Enquanto isso, você que chegou até aqui, obrigado. Né? Já se inscreva no canal, se ainda não fez isso. Dá aquele joinha para que a gente possa transmitir, chegar esse conteúdo para mais gente. Deixe seu comentário do que você achou. Rodrigo Grande, cabeça de empresário aqui, vai deixar sua última mensagem aí. Vou deixar. Ó, são 3 pilares assim que eu acredito muito, tá? E assim, foi uma série de aprendizados que meio que eu criei, assim, só tá carregando aqui, tá, pessoal? Mas é rápido, tá, Dani? E aí, é porque eu criei isso pensando muito em alguns aprendizados, tá? É assim, são dicas que a gente dá para as pessoas aproveitarem a jornada na Just For You, mas eu acho que vale para qualquer situação. Acho que a primeira é aqui, ó. Você pode escolher o que você quer trabalhar, o que você quer fazer, desde que você se prepare para isso. Então, eu sou formado em Relações Públicas, fiz pós em Administração, fiz curso de Marketing e Business em Chicago e hoje eu tenho uma empresa de personalização de cosmético.
já fui jogador de futebol, fiz um pouquinho de tudo. Então, o que eu quero dizer? Cara, assim, você pode escolher. Quando eu digo escolher, assim, mas, pô, você estudou em escola tal, você fez isso, teve acesso, teve aquilo. Mas pensa, tira um pouco as arestas disso e pensa que você tem, sim, escolha. Escolha no sentido de, com o que você tem naquele momento, o que você pode fazer com o melhor. Então, se prepara para as coisas, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Né? O segundo ponto é, ninguém pode limitar o seu pensamento. Então tenha conversas maduras, sinceras e objetivas, porque a gente se limita muito pelo pensamento do outro. Então não deixa ninguém te limitar. Porque se a gente deixasse alguém limitar a gente ia ser um bando de loucos sonhando em vender produto personalizado para cabelo. Entendeu? Então, pô, vocês estão muito loucos, que é o que eu falei lá em algum momento aqui da gravação. Então, cara, assim, não deixa as pessoas te limitarem, cara. Não deixa ninguém te limitar. E o terceiro ponto é, use a empresa que você tá, seja ela sua ou não, com liberdade e responsabilidade. O que é usar a empresa? Usar positivamente. Por que isso é desse jeito? Eu quero sentar do seu lado, eu quero aprender o que você faz. Tira um tempinho para aprender com outras áreas, escuta as outras pessoas, tira um pouco a competitividade da mesa, entendeu? Usa a empresa. Usa a empresa para você aprender, porque se um dia você quiser ter a sua, você sentou ali do lado do CFO, você sentou do lado do gerente de supply, você sentou com o cara de vendas, você sentou com a head de produto, sei lá. Usa a oportunidade para aprender, circula pela empresa. Eu usei a F3 agência, quando eu era o funcionário da última agência, exatamente o que você falou. Fiz tudo isso. Fui produção, mídia, planejamento, criação, entendi todas as áreas, né? Exato. Mas sem porque eu gostava, era por amor, né? Eu nem sabia que eu ia montar outra agência depois, aproveitar. Nem estava nos meus planos. É isso aí. Eu curtia, falava, nossa, que legal, né? Aproveita. Escreve, documenta, fala, cara, legal isso, vou anotar. Tem o seu próprio backlog ali de ideias, de anotações. Sim, porque um dia vai fazer falta se não tiver. Então são essas três coisas, Perfeito. Sabe, que eu achei bem legal. Viu? Gostou? Valioso. Obrigado, viu, pelo convite. Estou muito feliz. Imagina, obrigado você pelo papo. Acho que todo mundo gostou. Eu gostei muito. Você vê que a gente ficou quase 2 horas. Quanto que deu aí? 1h52. Olha lá, quase 2 horas. Eu falo bastante. Né? Mas isso que é bom. Obrigadão, Rodrigo, por ter vindo. E por ter colocado todo esse conteúdo na mesa aí pra gente. Todo mundo vai, com certeza, aproveitar bastante. Obrigado. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou super à disposição. No meu LinkedIn, Rodrigo Stock. Isso, então, Rodrigo Stock. Quem quiser mandar mensagem lá, pedir uma conexão, a gente trocar algumas ideias, vai ser um prazer, tá bom? Eu gosto muito de ajudar, aquilo que eu te falei, de devolver um pouco pro mercado e para as pessoas as conquistas que a gente tem e os tropeços também, Exato. Né? E até só para fechar mesmo, quando você falou, quem sabe de repente um dia esse podcast pode fazer bem para Just For You, que não for para ela, mas para um monte de gente que pode ouvir isso aqui daqui para frente, porque a internet eu acho que vai perpetuar, né? Sim, não vai acabar, vai explodir o YouTube, acho que não, né? Não. Então, a gente vai deixar isso aqui para outras pessoas poderem colher, né, esse material, algum insight, às vezes uma frase que você falou, o pessoal, opa, igual o seu sócio pegou lá na trilha e trouxe, entendeu? É daí que saem as coisas. É isso aí. Né? Até na apresentação eu falo, com dicas, insights e inspirações. Então, a gente tem isso aqui, tá bom? Então, brigadão, Rodrigo. Obrigado a você, foi um prazer, viu? Prazerzão. Gente, foi um prazer. Um abraço aí para todo mundo e até o próximo episódio.